Olá, boa noite para vocês. Estamos começando aqui o nosso programa Replay de toda semana, toda segunda-feira. Agradecer a você pela companhia nesta segunda-feira e lembrando que a gente está aqui no YouTube, convidando já você para se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no canal, dá o teu like, é sempre importante a sua curtida, compartilha com a galera, avisa que o programa está no ar e a gente aproveita, aciona o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, o próprio YouTube trata de lhe comunicar, tá certo? Programa Replay numa parceria com o site Miséria, miseria.com.br, seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Acesse miseria.com.br. Quer gravar um podcast, fazer um programa ao vivo, gravado, para YouTube, para TV, quer dispor deste espaço que a gente está utilizando aqui na redação do site Miséria? Você pode entrar em contato no site, tem lá, fale conosco e você sabe, vai poder se comunicar e saber como também aproveitar esse espaço muito bom, com equipamentos de muita qualidade e excelentes profissionais, tá ok? miseria.com.br está aqui na sua tela. E a gente também manda um abraço aos amigos do Torcida K, Rádio Torcida K, tem aplicativo próprio, tem também na Rádiosnet, destacando muito sobre o futebol cearense. Galera lá da Rádio Torcida K, meu amigo Caio César, Rodrigo, uma turma boa que está sempre fazendo um trabalho muito bacana lá na Rádio Torcida K, tá certo? Bom, compartilha com a galera, avisa que o programa está no ar, vamos destacar muito sobre o nosso futebol hoje, tem séries A e B do Campeonato Cearense, tem lances polêmicos, né? O pessoal do Itapipoca ficou na bronca, queria um pênalti no jogo contra o Crato, que terminou de 0-0, teve expulsão no jogo do time do Barbalha, disseram que não foi justa a expulsão, será que foi, será que não foi? Enfim, teve gol anulado no jogo do Icasa, enfim, nós tivemos muita coisa acontecendo nesse fim de semana, foram 3 jogos ocorrendo no estádio Lírio Calor Inaldão, pelas séries A e B, né? E teve um jogo no Romeirão, que foi o jogo do Icasa ontem. Então a gente vai mostrar os lances, gols, enfim, destacar tudo isso para você que está acompanhando aqui o programa Replay, repercutir entrevistas. O técnico do Itapipoca era o Betinho, que já jogou no Guarani no início dos anos 90. Você lembra do Betinho? A gente conversou com ele e nós temos uma foto do Betinho na época do Guarani. A gente vai mostrar daqui a pouquinho para você. Então, lances de jogo, de gol, polêmicas de arbitragem, tudo isso vai ter a partir de agora aqui no programa Replay. E quero também aqui, já de antemão, vamos falar um pouquinho, destacar umas situações sobre amadorismo, mas deixa eu trazer aqui o boa noite dos nossos convidados hoje. Nós estamos aqui com o Jorge Lobo e o Camilo Henrique, que são da cidade do Crato. O Camilo, que é um jovem talento, cratense, que participa de um projeto de futebol por lá e que a família está fazendo uma campanha para que ele possa jogar ou fazer testes em grandes equipes do nosso futebol. Deixa eu trazer o boa noite logo aqui do Jorge Lobo, que é o pai do Camilo. Jorge, boa noite, prazer estar recebendo você, o seu filho aqui no programa Replay. O Camilo trabalha aliás, ele está atuando num projeto que acontece lá na cidade do Crato, é isso? Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Certo, ele tá representando o time da Spark agora, que é um projeto social da cidade do Crato. Mas ele já passou por vários times da região e tudo, mas no momento ele está na Spark, representando a Spark. Esse Spark é um projeto que trabalha futebol, mas trabalha também outras ações. E o social. O social. É em que local lá no Crato esse projeto Spark? Nos campos lá, na Arena Seminário, na Quadra Bicentenário, eles atendem várias comunidades. Várias comunidades. O Camilo está aqui com a gente, Camilo Henrique. Quantos anos, Camilo? Boa noite, meu querido. Boa noite, Tony. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu tenho 14 anos, sou da cidade de Crato, como ele já falou. E você está atuando no SPAC, sim, mas já jogou em várias equipes. Já joguei, se puder citar... Pode ficar à vontade. Eu já joguei no Campo Grande, já joguei na Escolinha do Careca, numa equipe da cidade do Crato, o Brisa FC, que a gente até foi campeão do campeonato lá, Taça Crato. Já joguei também em várias escolinhas, a escolinha que eu iniciei é a Escolinha de Lamar, joguei já na Escolinha do Sesc e somente isso.
Então, já 14 anos passou por esse tanto de time, já está bem encaminhado aqui o nosso querido o Camilo Henrique Lobo, que é lá da cidade do Crato, é a Escolinha do Careca, o Campo Grande, isso aqui de Juazeiro. Sim. Né? Você participou aqui. A gente, inclusive, tem um vídeo aqui mostrando imagens do Camilo. O Camilo está querendo fazer teste para equipes da capital, é isso, George? É sim, estamos tentando desfrutar aí, chegar na capital, mostrar o talento dele. Já chegou a ter contato com alguém? Já Floresta, Fortaleza, já estamos entrando em contato. Já tem uma situação, o que é que vocês hoje estão precisando para fazer com que o Camilo tente esses testes? Assim, a nossa dificuldade maior é a parte financeira, porque a gente está pensando em levar um treinador com ele, vai ter uma despesa, a gente não tem local para ficar. Eu acho que ele vai ficar umas 2 semanas por lá, fazendo esses testes na cidade. Ou seja, os testes os clubes até disponibilizam, mas a estadia dele, sua, e uma pessoa que vai estar acompanhando ele lá, tem que ser tudo arcado pela família. A família. A deslocação do hotel onde eles ficaram, a pousada, eu não sei. Vai ter que pagar Uber, essas coisas. Hoje você tem ideia mais ou menos de quanto, você deu assim para botar na ponta da caneta ali, uma ideia de quanto mais ou menos precisaria? Sim, uma estimativa? Acha que no máximo assim 5 mil, 2 mil, 3 mil por aí, porque a gente não tem um cálculo, que depende muito do período que ele for ficar lá e o local que ele vai ficar, né? Que ele vai ficar. Aí, até porque, por exemplo, vocês vão fazer testes, por exemplo, querem fazer teste não numa equipe só. Tem o Fortaleza, tem o Floresta. Os centros de treinamentos dessas equipes acabam ficando distantes. Então, deslocamento, local de estadia, você quer primeiro saber de quanto vai disponibilizar financeiramente, até para poder saber onde o local que vai poder ficar, é isso? Aí quando a gente fizer esse levantamento e tudo, aí eu vou ter uma noção de quanto a gente vai gastar. Mas assim, para dizer um valor X, eu vou precisar de tanto. Hoje vocês estão disponibilizando o quê? Pix? Quanto concorrente? Pix. É o Pix? Ele está fazendo uma rifa, ele ganhou uns brindes aí da madrinha dele, aí ele está fazendo pista, aí está levantando dinheiro aí, tem muita gente ajudando. Tem um Pix já, né? A gente já tem um Pix aqui, botar aí tá aí na tela o Pix do Camilo, tá bom? Camilo Henrique, que é esse jovem aqui de 14 anos que está aqui conosco. Dá para mostrar o vídeo, que a gente tem um vídeo aí com imagens do Camilo, Kleber? Camilo, você começou a bater bola com quantos anos, rapaz? Desde uns 5, 6. Porque ele já está com medalha no peito, rapaz, já ganhando medalha já. Desde que eu me entendo por gente. Essas competições aí são de quê, Camilo? São das escolinhas que eu comecei quando eu era pequeno. Aí foi na escolinha do Sesc, as primeiras. Essa aí já foi no Bris, um campeonato, na escolinha Gol de Placa. Aí, cheio de medalha aí no a Taça Crato. Outro campeonato que a gente ganhou. Aí foi quando fui campeão da Cariri Cup, jogando pelo Campo Grande. Então sempre você teve... conseguiu ser premiado nas equipes, nos projetos que você veio participar. Sim. Tá sempre com medalha. Trouxe alguma medalha aí? Trouxe. Me mostre, rapaz, medalha. Está escondendo o jogo. Essa medalha é de quê? Essa aqui é a da Cariri Cup. Pronto, mostre para essa câmera aqui que você está aqui para... Pronto, aí é a medalha da Cariri Cup, que essa aí foi da época que você... Atuava no Campo Grande. Atuava no Campo Grande. Sub-14. Foi ano passado, a gente foi campeão desse campeonato. Do Sub-14. E essa outra aí? Essa aqui foi a da Taça Crato, ano 2021, a gente foi campeão. Foi batalha, viu? Pelo Brisa FC. Brisa FC, por que é que foi batalha isso daí? Os outros não foi não, rapaz? Todos foram, né? Mas é que essa aqui, nós tínhamos muitos problemas, assim, eu estava lesionado na época, estava voltando de lesão. Aí também foi complicado para jogar e tudo mais, mas a gente conseguiu se sobressair, conseguiu sair campeão. E essa outra medalha? Essa aqui já não é de campo, essa aqui é de quadra. Futsal. Que na minha escola eu ganhei uma bolsa no Colégio Diocesano, que lá tem uma seleção de futsal e a gente atua por lá, joga jogos escolares, assim como os campeonatos da cidade, os escolares. Aí aqui foi num festival no Sesc, festival escolar. Então você desde 5 anos que já participa de projetos e bate uma bolinha. Sim. Qual é a sua posição jogando no meio campo?
Eu jogo mais de meio ofensivo ali pela frente para ajudar no ataque. Joga no ataque, faz um golzinho também. Faço, de vez em quando faço. Se quiser, depois arrumo o meu DVD aí para você aprender a bater na bola e fazer gol. Porque gol eu sei fazer. Craque não, mas fazer gol é com a gente mesmo, viu? Meu querido Camilo Henrique. Camilo, então você aqui no Juazeiro passou pelo Campo Grande e a Escolinha do Careca. Sim. Eu estou perguntando sobre o Campo Grande e a Escolinha do Careca, porque geralmente eles gostam muito de trabalhar fundamentos. Você já vem trabalhando essa questão de fundamento? É uma situação que você já trabalhou com eles também? Já. Ou em outras equipes, no SPAC, por exemplo, você também tem essa oportunidade de trabalhar fundamento? Tenho. Eu treino fundamentos. Bom, assim, treino específico, eu treino mais com o Thiago, um treinador que lá do quadro do Crato, que ele me ajuda lá, a gente dá aula particular, vamos lá no Campo Beira Rio, a gente treina lá o quê? Segunda, quarta e sexta, treino específico lá, um físico, resistência, aprender a bater na bola, tudo. Então, assim, você está se preparando realmente para, aparecendo a oportunidade, você conseguir tentar agarrar essa chance. Sim. Me diga uma coisa, mas continua estudando, está estudando? Continuo. Você, passando lá, com certeza vai ter que transferir a questão dos estudos, se der certo Fortaleza. Se não der certo Fortaleza, pensa em ir para algum outro canto? Tentar arriscar em outros centros? Penso, vários, porque não é porque não vai dar certo em um que eu vou desistir da primeira, né? Porque é complicado, mas é como está na Bíblia, né? Em Isaías 60, capítulo 60, versículo 22, está lá. Na hora certa, eu, Senhor, farei acontecer. Então, se não der certo da primeira vez, a gente vai tentando até conseguir. Porque na hora certa, se eu estiver no lugar certo, estiver preparado, obviamente eu vou conseguir, se for da vontade de Deus. É verdade. E está preparado, lógico. Tem que estar sempre se preparando, buscando realmente essa oportunidade. Bom, pessoal, está aqui o caso do nosso querido Camilo Henrique Lobo, de apenas 14 anos, salário do pai dele. Ele está desenrolado para dar entrevista, viu? Já pode ir para o time e se destacar que para a entrevista ele está na linha boa aí, nosso querido Camilo. Então tá aí na tela o Pix para você, tá certo? Poder contribuir com qualquer valor para ajudar a família a arrecadar esse dinheiro e arcar com as despesas do Camilo, que deve ir para a capital fazer testes lá nos clubes da nossa capital. Hoje tem Floresta, tem uma estrutura de base muito grande, inclusive tem o Raimundo Wagner, viu? Fale com o Raimundo Wagner, com o Raimundinho, de repente pode ter essa oportunidade. E o Raimundinho trabalha muito, foi técnico agora do Floresta na Copa São Paulo Futebol Júnior, fez uma campanha belíssima, a melhor campanha do Floresta na Copa São Paulo Futebol Júnior, sendo eliminado era a quarta de final, não era, Guto? O Palmeiras? Acho que foi nas quartas de final para o Palmeiras, que foi o campeão da Copinha, diga-se de passagem. Foi na semifinal. Semifinal, pronto. Semifinal aí do time do Palmeiras. Então, o Floresta, tem o Fortaleza, que trabalha também muito categoria de base, enfim, Ceará. Se você quer ajudar aí, tá bom? O George Lobo, junto com o filho dele, o Camilo, você tem aí o Pix, ó, 88-99376-2180. 88-99376-2180. É no nome da Ana Nery de Freitas Gomes, que é a mãe do Camilo, é isso? A Ana Nery é a mãe do Camilo. Então você pode ajudar aí o Camilo, tá certo? Ajuda aqui o George, a Ana Nery, a fazer um Pix, para que de repente eles possam arrecadar um dinheiro importante para manter, até porque tem passagem de ida, passagem de volta, tem manutenção por lá, vão ter que ficar hospedados, alimentação, deslocamento para os centros. Eu não lembro, para falar a verdade, onde é o centro de cabeça, o centro. Eu não sei se é do Maracanaú, do Fortaleza, tem um de Itaitinga, eu acho que é do Ceará, que é Itaitinga. O do Floresta já fica no outro ponto. Então, assim, precisa de deslocamento, pessoal. Eles vão ter que arrumar uma pousada para ficar por lá, um hotel, enfim, algum local para ficar, e ainda ter esse deslocamento nesse período de testes. Pode ser o quê? Umas 2 semanas, Jorge? É mais ou menos por aí? A gente estima umas 2 semanas, porque também não pode deixar a escola, né? Tem que ser aí assim, no máximo 2 semanas a escola vai tentar liberar ele lá em 2 semanas. Vocês já conversaram com o pessoal da escola? Com a escola. Então, né? E a escola também está apoiando muito ele, a escola apoia muito. Tá bem na escola também ou só dentro de campo? Passou por média antes de terminar o ano letivo, ele já tinha passado por média. Então tá bem, tem que ficar bem também, tá certo? Alinhado, de repente aprender uma língua, vai que um vai para o exterior, né? Tem que saber outra língua, não é não, Camilo? Sim, tem que aprender inglês, espanhol, alemão, talvez.
Olha aí, tá bem, tá afiado esse rapaz. Francês. Tá bem na fita aqui o Camilo, viu? Vamos lá, pessoal. Olha aí o Pix, 88993 93762880. 88993762880. Ana Nery de Freitas Gomes é a mãe do Camilo, tá certo? Ó, o Robertinho tá aqui, mandando um abraço. Cícero Aloysio Farias Gregório, deixando boa noite também por aqui. Nosso querido, aqui é a Luiz Gregório, presidente do ICASA. Valeu, presidente. José Souza também deixando boa noite. Ana Freitas também deixando boa noite aqui. Vamos aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os preços do ingresso do jogo do ICASA amanhã, viu, moçada? Teve redução dos valores dos ingressos. Daqui a pouquinho. Boa noite para o Tássio Magno, também deixando boa noite. Grande Tássio Magno, gente boa demais. Gustavo Nobre também está por aqui. A Ana Freitas disse, meu orgulho, te amo, filha. A mamãe aqui do Camilo também está acompanhando aqui a gente. Gerlânio também está aqui dizendo, joga muito, está dizendo aqui o Gerlânio, já conhece. Adriano Lima também aqui, falando aqui perguntando sobre o preço dos ingressos, daqui a pouquinho a gente fala sobre casa. O Pedro também está por aqui, meu 10 aí, ó. Quem é o Pedro FF aqui? Tá dizendo? Meu 10 aí, já está dizendo que o rapaz aqui é 10. Cadê? Cícero Alexandre Oliveira, boa noite, Tony. Sempre assisto o programa aqui em Fortaleza, eu moro na capital, mas sou natural do Crato e torcedor do ICASA de Juazeiro. Valeu, Cícero Alexandre. Tá aqui, Alexandre, ó, cratense aqui como você, conterrâneo. Dá uma forcinha também, faz o Pix, tá bom? José Oberlan, torcedor do Palmeiras, também deixando aqui o boa noite. Valeu, Oberlan. João Preto, boa noite, amigo Tony. É importante ele ir para o Fortaleza. Tem uns guris daqui que foram para o Fortaleza. Boa sorte para o Camilo, o João Preto, que está em Santa Catarina, lá em Florianópolis, acompanhando a gente. Valeu, João Preto. Boa noite para você também. Cadê aqui? Cadê aqui? Vamos aqui. Adriano Lima, Robertinho, Pedro Moreira. Enfim, uma turma boa que está aqui, deixando aqui. A galera do Leão do Mercado, daqui a pouco vamos falar também sobre o Guarani. Mariana de Carvalho aqui, falando aqui pro Camilo. Márcio Lima, boa noite. Oi, pode falar. Marina, o nome dela. É Marina? É Marina, Marina de Carvalho aqui, falando. Conhece a Marina? Conheço. Conhece? Conheço. Quem é a Marina? Uma... Não gagueje não, rapaz. É a paquerinha, hein? Eu senti um clima no ar aí com a Marina. Marina... Olha aí, Marina. Marina tá torcendo por você, Camila. Vai dar certo. Jefferson Vasconcelos também deixando boa noite. Thaísa Gomes também aqui. Meu amor, vai dar certo. Thaísa Gomes de Freitas. Quem é a Thaísa? É minha tia. A minha tia. Olha como ele não gaguejou na tia. Não gaguejou na tia nem na mãe. Aí quando falou, ó, tá vendo? Falou, Marina, ele dá uma gaguejada. Evânia Figueiredo também aqui. Sucesso, Camilo. Deixa eu ver aqui. Samuel Silva. Fala do Cebolão. Falo já do Cebolão. Romeu Carlos também deixando boa noite, um abraço aqui pro Romim, tá certo? Gustavo Nobre, você vai conseguir de primeira, joga muito, pai, tá dizendo aqui o Gustavo. Eric Manuel, 10 é craque aqui. Aí o Telencar também deixando boa noite e desejando boa sorte aqui pro jovem Camilo. O Ítalo também deixando aqui, brabo Camilo. Antônio Neto Santos, boa noite, Tony, direto do Rio de Janeiro. Qual foi essa arbitragem do jogo do Verdão? Eu vi o jogo na FCF TV, mas não vi nada de errado. Calma, daqui a pouco a gente fala sobre os jogos dos nossos clubes. Relaxa aí, Antônio Neto, lá no Rio de Janeiro, um abraço, galera no Rio de Janeiro. A Júlia Emily, Camilo, boa sorte, Deus abençoe. Danilo Antônio, mande salve a galera do Cebolão. Daqui a pouco a gente fala do Cebolão. Canal do professor Adrian. Cadê a diretoria do Campo Grande para dar oportunidade ao Camilo Lobo? O Campo Grande agora está parado, a base acho que tá parou, mas já voltou. Já voltou, né? Cadê aqui? O Pedro Lucas também aqui vai dar certo, Camilo, Lohane, muito sucesso para você, Camilo. Marcondes Barbosa também deixando boa noite aqui, um abraço. O Fábio 77, deixa eu ver quem mais aqui. Enfim, nossos times precisam ter uma categoria de base com mais estrutura, diz aqui o José Oberlan Palmeiras. É verdade, se a gente tivesse categorias de base com mais estruturas aqui nos nossos clubes, poderiam de repente comportar garotos como o Camilo, né? Tem uma garotada boa aqui na região do Cariri, né? Pedro Moreira também se joga muito. Jefferson Vasconcelos, Deus abençoe seus caminhos, diz aqui. Augusto Borges, boa noite, direto de Brasília. Meu Verdão do Cariri parece que está se acertando do toque de bola. Gostei do jogo de ontem. Um abraço aí para o Augusto Borges, lá em Brasília, no Distrito Federal. Tassiano Coelho também aqui deixando boa noite, um abraço, Tassiano, gente boa demais. Lio Crato, daqui a pouco a gente fala do Crato, tá bom?
e a Lohane também por aqui, o pessoal chegando junto aqui. Galera, compartilha e vamos dar o toque aí, já que está aqui na tela o Pix, tá certo? 88993762180. Esse é o Pix da Ana Nery de Freitas Gomes, que é a mãe do Camilo, esposa do George, nessa campanha aqui, para que o Camilo possa ir fazer o teste, né, nos clubes da capital, que quer ser muito jogador de futebol profissional. Danilo Antônio, vai dar tudo certo, garotão, Deus lhe abençoe, tá dando toque aqui. Deixa eu falar rapidinho para você aqui sobre a Perboni Brasil. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país, tá certo? E a gente tem a oportunidade de ter aqui na região do Cariri a Perboni Brasil. Já está aqui na tela para você o Instagram da Perboni Brasil. Tem várias Perbonis no Instagram, @Perboni_Brasil_Cariri, tá certo? Esse é o Instagram da Perboni Brasil, aqui da região, que traz muitas dicas para você sobre frutas, sobre verduras, sobre legumes. E tem também o telefone, tá certo? O DDD 88-99918-8131. Você tem seu mercantil, sua mercearia, seu sacolão, sua bodega, sua venda, enfim, seu comércio, quer oferecer o que há de melhor para o seu cliente? Então procure frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil. Tá ok? A gente dá essa dica do Instagram, porque tem muita dica bacana do Instagram. A Perboni Brasil tem um completo mix de produtos nacional e importado, muita coisa bacana, fresca, bem fresquinha assim para quem quer realmente comer e comer bem de forma saudável. Então, eu recomendo para você, procure produtos da Perboni Brasil, que você vai ter produtos de muita qualidade, com preço super bacana e o atendimento lá é uma maravilha. Então, você que é comerciante, adquira produtos da Perboni Brasil para que seu cliente possa ter o que há de melhor. Repito, Perboni Brasil fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, tá bom? Fica ali na Avenida Leão Sampaio, rodovia que liga Barbalha a Juazeiro do Norte. Então, vai no Galpão 2, Perboni Brasil, a Perboni também, que faz um trabalho bacana de incentivar o esporte aqui na região do Cariri. Tá de parabéns, nosso querido Val da Perboni. Inclusive, viralizou, rapaz, o Raimundinho, técnico Raimundo Wagner, que estava lá na semifinal da Copa São Paulo Futebol Júnior, com o boné da Perboni Brasil. Toda entrevista estava a Perboni Brasil lá. Esse Val deu um tiro certeiro demais, patrocinando. Quem estava patrocinando o Floresta lá, o bonezinho lá, era a Perboni daqui, viu? Não era da capital não, era daqui. Nosso querido Val. Um abraço para o Val, pessoal lá da Perboni Brasil, tá bom? Valeu. Um abraço para o amigo Ayer Avelino. Gente boa demais, olha. Não gostou muito, foi do Mundial de Clubes, mas tudo bem, Ayer. Logo, logo a coisa acontece, viu? João Preto está dizendo que lá em Floripa tem uma escolinha do Fortaleza, lá em Floripa, o João Preto dando toque aqui. Yasmin Lohane dizendo que joga muito aqui o nosso querido Camilo. Boa noite para a galera do Replay, valeu Tony, Gildásio Furtado também aqui com a gente. Um abraço bem forte, viu? O Romeu está dizendo que o Campo Grande vai participar do Cearense Sub-20 e seria uma boa aí para o Camilo, tá certo? Quem sabe, de repente, se não der certo lá nesse primeiro momento, pode vir jogar pelo Quem sabe, né? Campo Grande, né? Soares quiser colocar aí. Vai, com certeza. Né? Dá certo demais. Ô Camilo, meio campista, daquele ofensivo, quem é que está trabalhando com você hoje? Como é o nome do técnico lá? É Thiago Jesus. Thiago Jesus. Ele é do SPAC? Sim. Aí esse projeto, o SPAC, também trabalha futebol. Você está atuando hoje em alguma competição lá pelo SPAC, não? Estamos trabalhando, estamos treinando para, acho que agora em março abril, vai ter a Cariri Cup novamente. Mas Aí esse ano eu já sou sub-16, né? Que a categoria sub-14 é 2010 e 2009, a minha agora é 2008 e 2007, sub-16. Então você vai para o sub-16 agora. Faz 15 anos quando? Dia 10 de julho. 10 de julho? Sim. Então logo, logo vai estar fazendo aí. E acho que é isso mesmo, você tem que estar tentando, tem que estar se esforçando para procurar ter essa oportunidade aí. Pessoal, então vai ficar o Pix aqui, a gente depois durante o programa vai estar colocando novamente o Pix para que o pessoal possa trazer aí, de repente ajudar o George e o Camilo a realizar esse sonho de fazer esse teste nos clubes da região. Se não der de início, Camilo, é aquela linha que você disse mesmo, não desistir. Você quer mesmo seguir carreira futebol profissional? Sempre quis. Ser jogador? Sempre quis. Se espelha em quem? Tem algum ídolo ali, algum jogador que você se espelhou lá fora ou aqui na região?
Lionel Messi. Mas somente, né? Somente Leonel Messi. É o meia que está aí na linha do nosso querido Camilo. Desses jogadores aqui da nossa região, tem algum jogador que você olha assim, que, enfim, de repente lhe chama a atenção? Aqui, assim, do Cariri, acho que nenhum. Desse da atualidade, não? Daqui, mais atuando no Brasil, acho que Everton Ribeiro, Arrascaeta, que são meias excepcionais. E de antigamente tem um que eu gosto muito, que é o Zico. Zico, tá certo. E você começou com um cara bom, porque você me disse que passou pela escolinha do Lamar, né? Passei. Já viu o Lamar jogar? Não. Não. Não viu? Pois lá no YouTube veja que você não vai se arrepender não. Que é a posição que você quer, meia, viu? E fazia muito gol, nosso querido Lamar, o príncipe, grande Lamar. Ô, meu querido Camilo, quero agradecer a você, o George. George, o espaço está sempre aberto aqui, a gente está sempre na torcida, para que, lógico, pessoas como o Camilo, tá, jogadores, a gente está aqui para dar espaço para os atletas, independente de ser futebol, qualquer outra modalidade, a gente está aqui com espaço aberto para o pessoal numa boa. E a gente deseja boa sorte, que dê tudo certo aí, viu, Jorge? E a gente está aqui com espaço aberto, tomara que dê certo. Se não der também, a gente vai estar acompanhando a partir de agora o Camilo, que eu estou conhecendo agora, não sabia, a Manu foi que me deu o toque. Tony, rapaz, tem um menino aqui no Crato que joga muito, pois manda para cá que a gente vai bater um papo com ele. E a gente deseja boa sorte aí, tá bom, George? Tá bom, obrigado. Vai tudo no tempo de Deus, vai dar certo. Tenho fé nele que meu filho vai conseguir. Se Deus quiser. Camilo, obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço por estar aqui agora no programa. É uma grande oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. E tá bom de entrevista. Rapaz, manda depois uns vídeos aí. Tem algum vídeo aí fazendo gol, com lance, alguma coisa assim? Tem. Pois mande para mim depois que a gente bota lá no Instagram, tá certo? Ok. Vamos botar no Instagram também aqui. Pessoal, vamos lá, tá certo? Faz um Pix, ajuda aqui o Camilo, também ajuda aqui o George, o pai do Camilo, para poder bancar para o Camilo ir para a capital, fazer esses testes, quem sabe, poder já iniciar a sua carreira de futebol profissional através da categoria de base. É importante. Tá aí na tela o Pix, 88993762180, tá ok? É no nome da Ana Nery de Freitas Gomes, que é a mãe do Camilo, a esposa do George, tá certo? Deixa eu falar aqui rapidinho sobre o Cebolão, porque a gente falou aqui, eu não lembro, acho que 2 semanas atrás, foi antes do campeonato da Série B começar, né? Teve um amistoso do Crato Esporte Clube com o time do Cebolão, a gente falou que era Cebola. E aí os caras disseram, não, peraí, não é Cebola, é Cebolão. E aí a gente foi atrás de conhecer quem era o Cebolão. E a galera começou aqui, ó, fala no Cebolão, Cebolão. Samuel Silva, tem uma galera grande aqui falando aqui sobre o Cebolão, rapaz. Daqui a pouco aqui, uma galera boa aqui. Ah, Manu tá mandando aqui a mensagem aqui. Parabéns, Camilo, que Deus abençoe sua caminhada com muita prosperidade, saúde e conquistas. Valeu, Manu, beijo, viu? Obrigado aí pelo toque do nosso querido Camilo aqui, o Eric Manuel também aqui. Também deixando a mensagem. Bom, só sobre o Cebolão, destacar, o Cebolão é um time de futebol amador, mas que disputa campeonatos estaduais lá em Exu, em Pernambuco. E a gente, os caras começam a entrar em contato conosco, não lembro agora quem foi o nome da pessoa que entrou em contato conosco, rapaz, me falhou agora a memória, mas falando, ele mandou para mim, dizendo que é o Cebolão. E aí tem o Instagram, rapaz, Família Cebolão. Tá certo? Eles têm, inclusive você está vendo imagens aí, com esse material, é uma parceria que o Cebolão tem com o Ilha Nova, acho que é o Ilha Nova do nosso querido Adriano, né? O Ilha Nova aqui de Juazeiro do Norte, eles fazem treinos também. Eles são de Exu, Pernambuco, né? Lá do nosso querido Luiz Gonzaga, e a galera também participa às vezes de competições aqui na região. E eles fizeram parte do amistoso, um amistoso contra o Crato. Crato venceu esse amistoso. Inclusive, teve jogador do Cebolão que já faz parte do time do Crato. Né? O menino mandou, inclusive, imagem aí, 2 fotos de 2 jogadores do Crato que já participaram do time. É o Danilo, esse aí é o Danilo, e tem também o Gabriel. Né? O Danilo e o Gabriel. Jorge está vendo aqui o menino aqui do Cebolão? Fala aí, Jorge, o que é que você diz? O goleiro lá é o treinador dele. O goleiro da camisa, da foto passada. Da foto laranja, do pessoal do material laranja. Sim. Então o Thiago é que esse aí é o Gabriel, bota a foto então esse goleiro aí o Thiago, que acompanha o Camilo. Pronto. Então pronto, aí o Thiago, que faz parte também do Cebolão, olha aí, tá vendo?
Então, Família Cebolão é um time de futebol amador que é de Exu, mas que acaba também revelando jogadores aí para o futebol profissional, como já tem 2 aí com passagem pelo time do Crato, está no Crato, inclusive, né? E tem também, já fizeram parte, na verdade, no elenco do Crato, na Série D do ano passado. Está aqui, só confirmando aqui a informação, esses 2 jogadores jogaram a Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo time do Crato, e é um time de futebol amador lá de Exu, Pernambuco, mas que também tem ramificações aqui na região do Cariri. Então a gente aproveita para mandar um abraço aí para o pessoal do Cebolão, Família Cebolão, corrigido aqui devidamente, falou que era o time do Cebola, não é Cebola não, é Família Cebolão. Só queria entender por que Cebolão, rapaz, tá? Uma pergunta que eu não fiz e eu faço agora, depois me explica aí por que é Família Cebolão. Tá aqui, equipe de esporte amador, perfil oficial do Cebolão, fundado em 2015, o diretor é o Samuel, tá bom? Aí tem aqui Família Cebolão. Por que Cebolão, Samuel? Manda aí a mensagem pra gente, pode mandar aqui pro meu zap, que a gente fala daqui a pouquinho, abraçar a galera do Cebolão, até porque do futebol amador sai muito jogador de futebol profissional e isso é importante a gente destacar aqui, tá? Para falar também de esporte amador, aqui nesse primeiro bloco, para a gente encerrar, a gente vai falar muito sobre futebol profissional ainda, Icasa, Guarani, Barbalha, Crato, lances polêmicos de arbitragem, o valor dos ingressos do Icasa, que vai baixar, lances dos jogos, entrevistas, vai falar muita coisa aqui ainda. Deixa eu só destacar aqui, porque o Hernando mandou uma mensagem para mim, falando sobre uma reunião que vai haver dia 18 de fevereiro, às 18 horas, na rua Professora Maria Pedrina, 419, no bairro Salesianos, em Juazeiro do Norte, tá bom? Uma reunião que vai haver com o intuito de melhorar o futebol amador da região do Cariri, né? Principalmente essa questão da categoria de futebol brasileiro. Então, o administrador de empresa, José Hernando Figueiredo, né, vai participar dessa reunião e aí se dispõe a apresentar um projeto para que possam angariar recursos, os quais irão impulsionar o futebol amador, né, para dar início a realizar a primeira reunião. Na oportunidade, estão apresentando aí demandas para embasar a formulação desse projeto. A organização da reunião é do Francisco Edinaldo Alves Silva. Se você quer participar dessa reunião, vai ser dia 18 de fevereiro, às 18 horas, na rua Professora Maria Pedrina, 419, no bairro Salesianos, em Juazeiro. A gente vai colocar no nosso Instagram, lá nos stories, depois do programa a gente coloca nos stories, para o pessoal ver lá, quem quiser, entre em contato. Tem um telefone para informações que é o 98806-4400, tá bom? DDD 88 98806-4400, tá certo? Informações sobre essa reunião para poderem trabalhar projetos para intensificar, para conseguir recursos e intensificar trabalhos no futebol amador da região do Cariri, tá certo? Dado o recado, daqui a pouquinho tem Crato, tem Icasa, tem Guarani, tem Barbalha, tem Betinho, técnico do Itapipoca, na época que jogou o Guarani. Tem entrevistas, tem lances. Foi pênalti ou não foi para o Itapipoca no jogo contra o Crato? E a expulsão dos jogadores de Barbalha e Caucaia? Foram justas as expulsões? E o gol anulado do Icasa? Enfim, a gente vai trazer tudo isso e muito mais. E o Leão do Mercado, que começa o quadrangular, perdeu mais uma. Rapaz, o Guarani ainda não venceu uma. Aliás, ainda não pontuou nesse campeonato cearense de futebol. E precisa vencer se quiser permanecer na elite do nosso futebol, tá bom? Tem muita coisa para rolar. Se inscreve aqui no canal do YouTube, segue a gente no Instagram, Replay com Tony Souza, compartilha com a galera, avisa que o Replay está no ar. A gente volta daqui a pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha.
Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 99680-2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, voltamos aqui com o programa Replay. Vamos destacar muita coisa aqui no programa. E como tem muita coisa. Deixa eu falar rapidinho aqui para você sobre a Icanet. Seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. A gente tem uma parceria desde o começo do programa Replay aqui com a Icanet. E tenho um orgulho de dizer que sou cliente da Icanet. A Icanet tem uma das grandes vantagens que, olha, vou dizer uma coisa a você, vai ser difícil encontrar em outro local, em outra empresa. Porque, de repente, tem um problema com a internet, em todo canto você vai ter. Agora, como é que você vai resolver esse problema? Como é que fica? Porque tem essa situação, né? Às vezes você vai lá, teve um problema, tenta entrar em contato, aí às vezes tem uma gravaçãozinha, liga para o 2, liga para o 5, para o 6, você soma tanto que você parece que está com uma calculadora. E não consegue falar com ninguém. Na Icanet, não. Você consegue falar com o pessoal, consegue muitas vezes, num contato pelo WhatsApp, resolver de casa sem uma equipe nem ir lá. Esse retorno, esse contato, esse atendimento personalizado que a Icanet tem, para mim é fantástico. Tá bom? Então eu recomendo para você, Icanet, seu provedor de internet no Cariri, tem nome, é Icanet. Vai lá na Icanet, procura nas redes sociais, no Instagram, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal, conversa, você não vai se arrepender. Icanet, o seu provedor de internet no Cariri, tem nome, é Icanet, tá bom? Deixa eu falar também aqui, você quer boné personalizado para time de futebol, vai fazer um aniversário, um casamento, às vezes o pessoal gosta de fazer aqueles bonés personalizados, então vai na Quiartes. Quiartes Serigrafia tem ótimas opções, ótimos modelos de bonés personalizados, ok? Tá aí para você, Quiartes Serigrafia. Fala com o nosso querido Cícero e lá ele dá ótimas opções. Eu vi uns bonés bacanas, rapaz, do Barbalha, vi uns bonés aí bonés profissionais, de empresas também, muito legal. Então aproveita, quer fazer boné personalizado de primeira linha, vai lá no Instagram, Quiartes Serigrafia, e você vai ver ótimos modelos para que você possa também ter os seus bonés personalizados. Time de futebol, eu acho que todo time de futebol devia ter aquele bonezinho ali, personalizado. Eu vi uns bonés da Perboni também, que foram feitos lá na Quiarte, viu? Primeira linha, Quiarte Serigrafia, quer boné top de primeira linha, procura a Quiarte Serigrafia, tá certo? Bom, vamos falar aqui da Série A do Campeonato Cearense de Futebol. Série A, tivemos jogos acontecendo neste fim de semana, lá no estádio Lírio Calor, o Inaldão. Vamos pela sequência. Primeiro nós tivemos o Barbalha jogando contra a equipe do Caucaia, a Raposa Caririense jogando contra o Caucaia, lá no estádio Lírio Calor, Inaldão. Jogo bom, jogo duro. A gente vai conferir agora os melhores momentos para você desse jogo importante, início do quadrangular da morte. Mas não foi bom para a Raposa Caririense, não. Vamos lá ver os melhores momentos? Vira o jogo, bola boa, boa bola ali pro Eduardo, recebe, passa o Romário, ele puxa, vai pro meio campo, lá vem o time do Barbalha, olha o toque pro Lael, vai fazer o Barbalha, errou! O Eduardo deu uma bola açucarada pro Lael, quando ele chutou não pegou bem na bola, ela pegou ali dando o meio trivela e passou à esquerda do goleiro Léo. A bola boa, chegou bem agora o time do Barbalha. E quase o Lael abre o placar aqui do Inaldão. O Caucaia troca figurinhas neste momento. Leilon trabalha com Goiaba, toque de cabeça. O Wilker ajeita, abre pro Leilon. Olha o chute do Leilon! Pra fora! O Leilon pegou a bola e deu aquele chute rasteiro colocado. Mas a bola passou à direita do goleiro Leon e foi direto para a linha de fundo. Zagueiro abre da direita com Romário, passa Eduardo pedindo, agora sim, recebe, vai para cima do Matheus, passou o Eduardo, linha de fundo, entrou na área, toca o passe, lá vai o Romário, chutou, pra fora! O
Eduardo fez boa jogada pela direita. Entrou na grande área, tocou voltando e o Romário acertou o chute venenoso. E a bola fez aquela curvinha mandrake. Caprichosamente foi direto para a linha de fundo. Que chance teve agora o time do Barbalha. Henrique acabou não tendo domínio, toma a bola, lá vai o Brian, na esquerda, faz o cruzamento, chega o toque de cabeça ali com o Manuel Neto. A sobra é do Goiaba, habilidoso, pedala, lá vai da direita, a bola toca no Manuel e ele tá dando pênalti. Tá dando toque de braço do zagueiro do time do Barbalha. Tá dando toque do Manuel Neto. O árbitro Adriano Barros Carneiro. Lance rápido, confesso que não vi, mas tá dando pênalti. Pega a distância ali o Everton, camisa 10. Ele e o Leon. Muita distância, pega o Everton, autoriza o árbitro. Lá vai pra bola, ele o Calcaia chutou e o gol! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Calcaia! Everton é jogador que arrebenta. De canhota, a bola foi no lado esquerdo. O Leon pulou na bola, rasteirinha no canto. Bola foi no fundo da rede. Aberto o placar no estádio Lírio Caloi Naldão. E é do Calcaia. Agora, 1 pro Calcaia. Everton, camisa 10, jogador que arrebenta. 0 pro time do Barbalha. Olha o Henrique, toca com o Eduardo, vai cruzar, bola viaja, cadê o toque de cabeça, Lael, pra área, Romário, chutou, defendeu, Léo! Incrível agora o gol perdido pelo Barbalha. O Lael cabeceou, meu com posicionamento ali estranho, o Romário tentou se ajeitar, deu um leve toque e o Léo fez grande defesa. Quase era o gol de empate da Raposa Caririense. É falta pro time do Barbalha, lá vai Eduardo. Henrique passa na direita, pode ser jogada ensaiada. Que nada, botou na área. Olha o toque de cabeça, Jordan Léo! Defesaça! O Jordan subiu no terceiro andar, cabeceou com segurança. E o Léo fez grande defesa. Fica ali Felipe Garcês e Romário. Não pega muita distância não. Parece que vai arriscar direto Felipe Garcês, que é o gol de empate do time do Barbalha no começo do segundo tempo. Autoriza o árbitro. Lá vai Felipe Garcês pra bola. Chutou. Golaço! Vibra, agita, faz a festa. Do Barbalha, Felipe Garcês é jogador que arrebenta. E que golaço do Felipe Garcês! Ele não pegou distância, a barreira foi muito bem ajeitada ali pelo Léo e ele botou no ângulo direito superior do goleiro do Calcaia. Tá tudo igual no estádio Lírio Caloi Naldão. Felipe Garcês é jogador que arrebenta, fez o gol do Barbalha. Agora a Raposa Caririense tem 1, Raposa Metropolitana também tem 1. Faz o lançamento, procura o Zazá, tá lá com o Dudu. Olha o Matheus Maranguape entra na área, vai tentar o drible, chega. Zazá vai fazer um golaço. Lio tira, Jordan. A bola ia entrar e o Jordan com o pé salvador. Lá vem o Calcaia, o contra-ataque, tira de novo ali o zagueirão Manuel Neto. A pressão agora é do Calcaia. O Jordan salvou com o pezinho salvador. A bola tinha endereço certo. O time do Barbalha vem em bloco na velocidade. Faz o cruzamento no segundo pau. Lá vai Henrique, toca de cabeça pro meio. Quase chegava no cachorrão. Tira a defesa, Eduardo. Toca pro Garcês. Pra fora! O Garcês não tem conversa. Abriu espaço, ele bota pra dentro. Ia fazendo um golaço agora o Felipe Garcês, rapaz. Como chuta bem, hein? Juliano evita a saída. Helenilson vai na marcação. Ele toca no meio campo. Olha o Wilker. Tem liberdade. Faz o cruzamento. Tem para o Papagé. Vai ficar cara a cara. Vibra, agita, faz a festa. Gol!
é jogador que arrebenta. E eu falava, ele é jogador que finaliza bem. Recebeu o cruzamento, dominou no peito e ajeitou na forma apenas para tocar no cantinho, sem chances para o goleiro Leon do Barbalha. O placar mudou e é de novo do Caucaia. Agora a Raposa Metropolitana tem 2, 1 pro time do Barbalha. Bola boa, boa bola pro Juliano, posição legal, ele, o Elenilton. Chega, faz o giro, segura, toca atrás, lá vem o Ceará, vai dominar, cruzamento. Chega, bola de cabeça, na trave, fica viva, na trave de novo, tira, cachorrão, olha a sobra, perdeu. Incrível a sequência de finalizações aqui pro Caucaia. A primeira na trave, a segunda também, a terceira no cachorrão e foi pra fora. O Barbalha é valente, vai pra cima, joga pé do time lá na frente, bota a bola pra viajar, lá vai o Douglas, a bola chega, Ayrton Júnior na experiência, dá um bicão na bola e apita o árbitro Adriano Barros Carneiro. Fim de papo no estádio Lírio Calor Naldão. 2 pro time do Caucaia, 1 pro time do Barbalha. Melhores momentos do oferecimento de Dionísio Souza, a voz jovem da cultura barbalhense, na torcida pelo Barbalha, na Série A do Campeonato Cearense. Seja parceiro do canal Replay com o Tony Souza, faça um Pix, 889-9724-8778. Se inscreva no YouTube e siga no Instagram. Bom, tá aí, né, os melhores momentos. Jogo bom, rapaz. Barbalha e Caucaia, muito bom, cheio de alternativas, cheio de possibilidades. Os dois goleiros tendo que trabalhar bastante. E os dois times também perdendo chances. Foi realmente um jogo bom. Confesso, até acho que Barbalha não merecia ter perdido o jogo pelas oportunidades que criou. Mas futebol é detalhe, né? E aí acabou. Eu costumo dizer que gol custa caro. E às vezes você tem um jogador que, de repente, acha um espaçozinho na finalização, é importante demais. E aí, por exemplo, teve o lance do pênalti, né? Que aí a gente tem um lance do pênalti, não tem desse do Barbalha, Guto? Nós temos um lance do pênalti que o pessoal ficou na dúvida. Foi pênalti, não foi pênalti? Foi pênalti, não foi? A gente tem esse lance aí do pênalti para mostrar que realmente a bola, pelo menos a impressão que eu tenho pelas imagens do nosso querido Guto Vital, é que a bola realmente bate na mão, acho que do Manuel Neto, se não me falha a memória, o zagueiro que estava estreando. 2 zagueiros que estrearam no último sábado, o Manuel Neto e o Miguel, que até estiveram bem. Olha aí o lance, ó. Vai a bola na esquerda e aí a bola inclusive bate na mão com a força que chega a mão. Olha aí, ó, o lance, o cara se desvencilha, né? O Goiaba, que convenhamos, para mim, jogou demais o Goiaba. Os destaques do jogo, sem dúvida, foi o Goiaba. E aí o árbitro estava em cima, o Adriano Barros, não teve dúvida, marcou, né, aí o lance. Quando bate, a bola chega, a mão, né, ela acaba o movimento todo da mão. Realmente ali o árbitro foi lá e marcou o pênalti para o time do Caucaia. Gol esse convertido pelo Everton, experiente jogador, muito bom atleta, o Everton. Nós também tivemos um lance de expulsão, né? Tivemos 2 lances de expulsão que o pessoal começou a reclamar. Foi, eu acho que o Matheus Maranguape e o Romário foram expulsos ainda no segundo tempo. O jogo já estava 1-1, estava empatado, e um lance pela esquerda, né? Pode passar aí, o lance pela esquerda, e olha aí, o pessoal reclamou, foi de falta nesse lance aí, ó, pessoal do Caucaia, né? A gente olhando assim, na hora do jogo, a gente achou até que poderia, olhando assim no replay, eu já tenho minhas dúvidas se realmente foi falta, né? E aí o Adriano Barros seguiu, o Lineker acabou indo para atingir a bola, e aí parece esse choque com o Léo. Depois o tempo fechou, né? E aí vem uma cabecinha mandrake para um lado para o outro, chegou ali o árbitro, o auxiliar, né? E ficou esse tumulto aí dentro da pequena área, né? Tumulto vem para um lado, tumulto vem para o outro, a turma não deixa disso, e aí depois o Adriano Barros acabou expulsando
os dois jogadores, um pelos lados do Maranguape e outro pelos lados do Barbalha. O Matheus Maranguape, né, acabou recebendo, aí deu vermelho para o Maranguape, deu vermelho também para o Romário, então a expulsão. Mas o começo, dá para mostrar de novo o começo do lance, por favor, Kleber? Só o começo do lance, aí, viu aí, olha o lance aí, dá o toque, jogador vai lá, confesso que não achei falta também não, sinceramente, olhando pelo replay, acho que o árbitro acertou, não teve isso. Aí acabou tendo esse chute, olha a cabeça. Agora eu vou dizer, o Matheus é bom de cabeçada, viu, Matheus? Eita, acaba bom de uma cabeçada, rapaz. Matheus, olha aí, ó, chegou, bufo. Foi lá, deu uma cabeçada, o menino foi lá e respondeu, ficou, parecendo dois galos de briga, um com a cabeça encostada no outro. Adriano Barros foi lá, chega, vamos pro chuveiro. Ainda tem mais um detalhe, os dois iam saindo pelos vestiários e quase se encontravam lá embaixo, quase dava outro mó de tapa lá. Aliás, não chegou a dar briga, né? Mas ia dar um mó de tapa, como um amigo meu diz ali, quase que dava. E aí a turma do deixa disso, chegou, separou, enfim, mas foi expulso os dois jogadores. Então tivemos esses lances no jogo entre Barbalha e tem um lance da falta do Helenilson. Vamos mostrar a falta do Helenilson. Esse lance talvez tenha sido de maior polêmica e o que irritou a torcida do Barbalha e o pessoal do Barbalha. Porque teve um lance em cima do Helenilson e que o Adriano Barros não deu a falta. E aí a galera ficou na bronca. Olha o lance aí, pronto. Aí ele pega, faz esse lance aí e não deu a falta. E a bola segue, né? Quando ele dá esse lance aí, eu acho até que foi falta. Eu acho que o jogador do Caucaia usa o braço e faz a falta. O problema é que desse lance aí, ele deve ter caído, alguma coisa aconteceu de mau jeito com o Helenilson, que ele não voltou mais. Ele saiu, parece que deslocou ali o ombro, enfim, aconteceu alguma coisa, que o jogo ficou parado e a ambulância teve que entrar no gramado e levar o atleta para o hospital. Eu até tentei um contato com o pessoal do Barbalha para ter informações sobre o Helenilson, mas a gente não teve resposta até agora do estado de saúde do Helenilson. Mas olha aí, o Helenilson sentiu muito, sabe? Não deu para achar que, por exemplo, esse lance era para ter acontecido tudo isso. Chegou a essa proporção, né? Você vê ali o Roberto Carlos, olha ali, conversa com ele, o médico do Barbalha estava ali do lado, o rapaz da comissão técnica do Caucaia também ajudando, né? Eu até acho que foi falta. Eu tive a impressão que o jogador do Caucaia, mas a gente jamais iria imaginar que fosse uma falta para isso tudo. O que aconteceu com o jogador, sinceramente, não sei. Sei que ele saiu para a ambulância, a gente tentou um contato com o pessoal do Barbalha para saber. Se a gente tiver até o final do programa, a gente diz aqui dentro do programa Replay, tá certo? Então, esses lances que foram questionados, pessoal aí, lance do pênalti, deu para ver que foi pênalti, lance de expulsão para mim justo. Também não achei falta no lance lá, apenas esse lance que eu achei falta no Helenilson, que a arbitragem não deu, mas jamais se imaginaria que fosse ter isso tudo. Bom, depois do jogo, a gente conversou com os dois técnicos. Falamos com o Roberto Carlos e com o Márcio Alain. Vamos ouvir primeiro o Márcio Alain, técnico do Barbalha Futebol Clube, depois dessa derrota, nesse início, né, de quadrangular da morte, que vale a permanência à elite do futebol cearense. Vamos ver. Márcio Alain, qual a avaliação que você faz desse jogo de hoje, essa derrota do time do Barbalha, Márcio? Olha, Antônio, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Procurei analisar a equipe do Pacajus, Caucaia, desculpa, no jogo contra o Pacajus, uma equipe bem qualificada, né, com um bom toque de bola, tinha passado isso para os meninos. A equipe tem um conjunto, né, bem preparada, com bons jogadores, né? Então a gente sabia dessa dificuldade que nós íamos encontrar. Mas eu esperava que a gente pudesse superar na vontade, na jovialidade da nossa equipe, né? Nessa união que a gente tem batido nessa tecla. E no jogo em casa, né? O campo da gente, um jogo um horário muito quente, que a gente pudesse tirar proveito disso daí. Mas infelizmente perdemos alguns gols, como eu falei, uma equipe bem postada, eles foram, acho que, superior nesse quesito, e aí conseguiram vencer a gente. Mas é levantar a cabeça, continuar trabalhando, para que a gente possa sair dessa situação incômoda aí do rebaixamento. Teve muita reclamação ali na arquibancada por parte da arbitragem. Você acha que a arbitragem em algum momento possa ter prejudicado o time do Barbalha? Olha, Tony, eu acho assim, no início nós tomamos 3 cartões rapidamente, sabe? Acho que ele poderia ter segurado um pouco mais. E teve aquele lance ali no Felipe, que eu acho que foi falta, mas eu estou muito distante.
né? Tanto que o jogador ficou no chão bastante tempo, pediu até para ser substituído naquele lance, e ele depois se aguentou, então ficou realmente no sacrifício, mas eu não sei, só com as imagens que a gente vai poder analisar melhor isso aí. Vamos de imediato ouvir Roberto Carlos, técnico do Caucaia, também falou conosco e também comentou sobre a arbitragem. Aqui com o Roberto Carlos. Roberto, parabéns pela vitória. O que foi para você fundamental para que o Caucaia saísse com esse resultado positivo, Roberto? É um prazer falar com vocês, né, Tony Souza, no canal Play, né? A gente fica feliz de estar aqui em Barbalha e ver você. A gente sabia que ia ser difícil, né? O Barbalha não teve a pontuação ideal, como nós também na primeira fase. Sabíamos que essa fase agora de degola, de decesso, né? O quadrangular de decesso, vai ter todos os jogos vai ser difícil. E enfrentar o Barbalha aqui em qualquer canto é muito difícil. Mas a gente, foi primordial, foi a luta, né, da equipe. Quando teve como jogar, jogou. Quando teve a luta, a garra, a determinação. E além de tudo, o respeito, né? O respeito, a humildade de saber que para que a gente chegasse a vencer, né, ou levar um ponto daqui, a gente tinha que ter esse respeito e a humildade. Mas a gente parabeniza o grupo pela entrega e só mais esse primeiro 3 pontos aí, que será muito importante para o restante dessa competição. A gente estava ali na transmissão do jogo e vendo o pessoal reclamando da arbitragem. E foi dos dois lados, tanto do Barbalha como do Caucaia. Qual é a avaliação que você faz da atuação da arbitragem hoje? Não, eu sempre digo que eu não comento muito isso, mesmo que seja a situação negativa do meu lado ou positiva, né? A gente sabe que é muito difícil apitar um jogo, porque as duas equipes não querem jamais sonhar, né, em ter um decesso, porque será um prejuízo muito grande. E a luta é muito grande ali dentro, pela gana, pela vitória. Mas, e assim, na minha concepção, não é porque eu levei, né, a situação dos 3 pontos, mas teve uma situação dentro da área também, que pegou no atacante e finalizou, pegou na mão, e Adriano deixou o lance seguir. Mas o que eu tenho que falar é parabenizar o meu grupo, né, pedir a Deus que possa dar um bom retorno, que a gente, né, possa chegar em paz lá na Caucaia. Bom, tá aí o Roberto Carlos, né? Só destacar aqui, o nosso querido Clodoaldo Amaro, obrigado, Clodoaldo Amaro, respondeu aqui pra gente, disse que o Elenilson voltou a treinar hoje, está tudo tranquilo com ele. Depois do jogo ele foi para o hospital, ficou sem fôlego e reclamou que na hora do lance, né, como se tivesse batido o braço ou o cotovelo do jogador, muito rápido, tivesse batido ali no peito, né? E assim, acabou no impacto ele ficando sem fôlego. E aí por isso que a gente viu aquela imagem do Elenilson, né, que, enfim, pareceu até uma situação mais grave. Mas hoje já treinou normalmente o Elenilson, já à disposição do técnico Márcio Alain. Ainda bem, graças a Deus, tudo tranquilo com o jogador do Barbalha Futebol Clube. Bom, vamos falar agora, o jogo do Barbalha foi no sábado. No domingo, ontem, nós tivemos Guarani jogando contra o Pacajus, né? A gente tem um gol do Pacajus, 1 minuto, acho que 1 minuto e 50, se não me engano, o momento do gol. Vamos ver aí o lance do gol, olha. A bola sai lá da defesa do Pacajus, né? Foi lançado, olha o Lopeu. Lopeu vai no meio de 2 jogadores, saiu do Diego, o goleiro Diego, e o Lopeu botou a bola para dentro da rede. Rapaz, estava com 1 minuto e meio, mais ou menos, 1 minuto e 50, quando isso aconteceu, certo? Então o lance saindo lá de trás, Lopeu, esse Lopeu é aquele mesmo, viu, que passou pelo Icasa. Olha aí, o Lopeu sai no meio, vai na velocidade, passa pelos 2 zagueiros, ninguém derruba o homem, ninguém faz nada, ele só acompanhou, ele ficou a blitz aí, ó, só acompanhando. Os batedores ali acompanhando o rapaz. Ele foi lá, entrou e fez o gol, pronto. 1-0. E olha que o Diego ainda fez umas defesas importantes durante o jogo, né? E ficou apenas no 1-0. Tá aí o lance, então, do gol do time do Pacajus. Mas teve um lance especificamente que a galera do Guarani ficou na bronca. O pessoal ficou na bronca e o Avelar Rodrigo, que para mim é um dos grandes árbitros do futebol cearense, particularmente, gosto do Avelar Rodrigo apitando, mas o Avelar Rodrigo ontem escutou cobras e lagartos da torcida do Guarani, que a galera queria que ele tivesse dado pênalti. Vamos ver o lance para ver se foi pênalti? O que é que você acha? Foi pênalti ou não foi? Olha aí o jogador do Guarani, ó. Tabelinha, vai aí levando de pé em pé, cruzamento da esquerda, e aí, caiu. Foi pênalti ou não foi? O Avelar disse que foi na bola.
Olha aí, tabelinha. De pé em pé, jogador do Pacajus da toca, a bola vai lá para a canhota. Cruzamento. E aí houve o toque. Mostra de novo aí, o meu querido. Eu queria ver esse lance. É um lance assim, eu acho que, sei não, parece que toca, viu? Muito rápido. Assim, o jogador até parece tocar realmente na bola. Mas eu acho que há o toque ali, não sei. Tive a impressão que também houve o toque no jogador do Guarani. Lance rápido, muito rápido. O Avelar estava até posicionado, mas olha, o Avelar, como ele posiciona, olha, ele diz que foi na bola. Houve o toque na bola, né? Mas pareceu também, houve o toque no jogador. Enfim, a torcida do Guarani ficou na bronca com esse lance aí de pênalti que acabou não sendo marcado pela arbitragem. O jogo terminou 1-0 para o time do Pacajus. O Guarani ontem teve uma coisa que eu acho que merece ser chamada a atenção. A gente viu disposição, a gente viu garra, a gente viu vontade no time. Tirando esse lance do gol aí, que para mim não dá para o cara correr, sair do meio campo sem... Faz a falta, poxa. Faz a falta. Ah, vou levar cartão amarelo, tá com minuto de jogo, mas não leva o gol. Tá entendendo? Faz a falta. Mostra o lance de novo do gol aí, meu querido Kleber Pereira. Ferreira, é Ferreira, rapaz. É Pereira mesmo, né? Eu tô trocando o Matiou, mas não troco o nome. Eu tava chamando Helenilson de Helenilton lá no jogo também. Olha aí, tá entendendo? Rapaz, o Lopeu não é jogador de velocidade, não. Olha o lançamento, ó. O Lopeu pega a bola, corre, leva, não levou um escorãozinho. Que é isso, homem? Ó, aí no final já não valia, tava dentro da área. Ó, no meio de dois, vai lá, o cara corre, pô, meu amigo, faça falta, homem. Aí fica fácil, né? Aí desse jeito, fica bom demais. Bom para Lopeu, que fez o golzinho. Ó, precisava do zagueiro aí, para fazer. E o melhor chute, agora tem uma coisa também, viu? O Guarani chuta pouco. O melhor chute do Guarani foi o do da Silva, pegou uma sobra lá, mandou um limão, e o goleiro do Pacajus foi lá e fez grande defesa. O goleiro do Pacajus tem um nome esquisito, rapaz. Pituleta, uma coisa assim, não sei, eu esqueci o nome. É um nome assim, um apelidozinho, mas fez boa defesa e jogou bem. Então, eu acho que o time do Guarani, pelo menos, mostrou disposição ontem, apesar desse gol, né? E teve esse lance aí reclamado de penalidade. Vamos ver a tabela aí, olha. Portanto, início do quadrangular, péssimo para a região do Cariri. No confronto das Raposas, deu a Metropolitana, 2-1 para o Caucaia. E o Guarani perdendo 1-0 para Cajus. Próximos jogos, dia 16, quando é dia 16? Lembra aí? Quinta-feira. Quinta-feira, então, 4 da tarde, no Almir Dutra, que é o estádio do Maracanã. Eu estou curioso para ver. Parece que é o mesmo local onde tinha um estádio antigamente, que era um estádiozinho acanhado, fizeram a reforma, ficou bacana lá o estádio Almir Dutra, em Maracanaú. Tem Caucaia e Guarani, jogo duro. E aí, lá no João Ronaldo, em Pacajus, no dia 17, ou seja, na sexta, né, tem Barbalha jogando contra o Pacajus. Então, os dois jogos acontecendo, quinta, Caucaia e Guarani, 4 da tarde em Maracanaú, lá em Pacajus, na sexta, Pacajus e Barbalha, também às 4 da tarde. E aí, agora os times do Cariri vão ter que pontuar de alguma forma. Perder de novo é botar o pé na cova, que vai ter que fazer nos outros jogos o que não fizeram até o momento. Então, não tem mais escapatória não, tem que realmente buscar a vitória a todo custo, tá bom? Vamos ouvir aí o técnico do Pacajus, o Cleito Cearense, que já passou pelo Leão do Mercado, viu? Teve bons momentos com o time do Guarani, o Cleito Cearense, ele conversou conosco depois do jogo. Veja aí. E pessoal, a gente está aqui com o Cleito Cearense, técnico do time do Pacajus. Vitória importante para o Pacajus, para a permanência do campeonato. Cleito, como é que você vê o resultado desse jogo? Boa tarde, prazer estar te vendo aqui novamente, irmão. Boa tarde, né? É uma honra, né? Sempre estar falando com vocês. A gente sabia da dificuldade que ia encontrar aqui, né? Da força também que tem o Guarani. Acho que a equipe, no começo da semana, a gente focou mais, né? Sabemos que esse grupo de descência é mais complicado ainda, então acho que o que prevaleceu hoje foi a garra, a vontade, o empenho e o compromisso de cada um. Não fica uma frustração, Cleiton, um time de vocês que ganhou a Faris Lopes, aí de repente é aquela lambança toda, o time não vai para a Copa do Brasil,
aí vai para uma competição dessa ou está brigando para não cair, um time que poderia estar jogando a Copa do Brasil este ano. Como é que fica a cabeça? Você que, como pela primeira vez técnico, campeão e pensou, vou para a Copa do Brasil e de repente tem essa frustração. Como é que fica a cabeça nessa situação, hein, Cleiton? No início, né, que a gente recebeu a notícia que ficou fora da Copa do Brasil, a gente, claro que a gente sente, né, que foi tudo feito um planejamento em cima da Copa do Brasil. Aí vem a notícia que, infelizmente, o Pacajus ficaria fora. A gente está nessa profissão agora, para mim, foi uma novidade, né? Porque não tinha sentido ainda esse baque, mas é saber assimilar, né? E enfrentar o que vier pela frente. Eu acho que o que prevaleceu, como eu falei também a respeito do jogo, hoje, o empenho, a garra e a determinação. No geral, acho que a equipe toda está de parabéns. E você sabe que é jogar contra o Guarani, porque você já vestiu a camisa do Guarani, sabe que a torcida aperreia e foi assim, o tempo todo aí a torcida pegando no pé, hein? Tive a felicidade de vestir a camisa do Guarani, né? A gente foi vice-campeão cearense, né? Campeão da Fares Lopes também. E é difícil. Quem vem jogar aqui, a gente sabe que tem que jogar contra a equipe, contra a torcida. Mas acho que hoje eu defendo as cores do Pacajus, sou muito grato também ao Guarani. Mas hoje eu defendo as cores do Pacajus. Foi um prazer falar contigo, irmão. Parabéns pela vitória. Sempre bom retornar aqui e encontrar bons amigos. Valeu. Cleiton Cearense, técnico do Pacajus. Aí, Cleiton Cearense jogava muito, rapaz. Teve bons momentos com o time do Guarani, o Cleiton Cearense, que começou agora a carreira de técnico, né? Ano passado. Aí já foi campeão da Fares Lopes. Pensava que ia para a Copa do Brasil. Aí viu a lambança lá dos cabos da federação que não se tocaram. E aí perdeu a vaga da Copa do Brasil e agora está no Campeonato Cearense. Um abraço aí, pessoal do Pacajus. Teve um cara do Pacajus que estava lá, a gente conversando. Aí o rapaz olhou para mim e disse assim, eu digo que ele estava do Pacajus, que ele estava com a camisa. Acho que era alguém da diretoria, enfim. Ele disse, não, é porque você não sabe dos bastidores. Se você fosse presidente, você aceitava do mesmo jeito. Rapaz, eu não aceitava, não. Eu disse, por quê? Porque eu só ia ser dirigente no dia que eu tivesse dinheiro para não depender de ninguém. Aí eu não aceitava, não. Aí eu disse, rapaz, quem está de fora está defendendo mais o Pacajus do que tu, macho. Que é isso. Aí ele se calou, disse, porque você dizer que é normal o que aconteceu, pelo amor de Deus, não faça isso não. Pelo amor de Deus, não diga isso não. Dizer que é normal, não é não. Que a lambança, olha, 2022 foi o ano das lambanças no futebol cearense. Não tem um irimuganga, aconteceu um irimuganga no futebol cearense. O que tinha de acontecer de errado, de esculhambação, aconteceu em 2022. Tomara a Deus que em 2023 seja diferente e que as coisas venham acontecer de outra forma. Porque propaganda bonita que está tudo bem, que não sei o que ranking isso, eu quero saber a coisa organizada. E aqui a gente está para mostrar. Se tiver para elogiar, a gente elogia. Se tiver para a gente criticar, a gente critica, até porque eu não tenho rapreço com ninguém, nem sou baú. Se tiver de falar, eu falo. Não dá para dizer o que aconteceu com o Pacajus o ano passado é normal. Tem que aceitar e ficar calado. Se o pessoal quer fazer isso, tem preso, é outra coisa. Eu achei um absurdo, terrível, foi algo ridículo, não dá para acontecer aquilo ali de novo, pelo amor de Deus. Não dá para acontecer aquilo ali de novo. Então, que seja visto de uma forma diferente, porque é um prejuízo incomensurável para o time do Pacajus, que pela primeira vez poderia estar disputando a Copa do Brasil. Tá aí o Cleiton Cearense, jogadores. Conversei com alguns jogadores que estavam no ano passado, dizendo que ficaram sem saber o que estava acontecendo, quando souberam que não iam jogar a Copa do Brasil. Tinham prometido, inclusive, um bicho para os atletas, um bicho bom. E o bicho correu pelo mato e foi-se embora. O Guaxinim deve ter entrado no meio das bananeiras lá de Barbalha e sumiu. Porque não tem condição, pelo amor de Deus. Tomara que isso nunca mais aconteça, que aprendam. Quem foi responsável por aquilo ali, que aprendam, né? Mas enfim, é porque às vezes tem gente que se preocupa tanto com as cores dos outros, com a função dos outros, que aí você acaba passando pelo sentido. Deixa eu fazer o seguinte, vamos ouvir o Gabriel aí, zagueiro do time do Guarani. A gente também ouviu, olha o abatimento do zagueiro Gabriel da equipe do Guarani. Aqui com o zagueiro Gabriel do time do Guarani. Gabriel, o time chegou a ter uma boa posse de bola, chegou a criar, mas sai derrotado da partida. Como é que você avalia o jogo de hoje contra o Pacajus, Gabriel? Primeiramente, boa tarde. A gente veio uma bela... Foi um belo segundo tempo. No primeiro tempo a gente pecou muito. 2 minutos de jogo a gente teve uma falha ali enorme e acabou não levando um gol. Mas no segundo tempo a gente voltou pressionando muito e tem muitas coisas para a gente consertar ainda. A gente vai voltar para casa amanhã, botar a cabeça no treino,
focar mais e batalhar no segundo jogo, que é quarta-feira. Se Deus quiser, a gente sai com a vitória. Dá para acreditar, dá para buscar realmente esse resultado, principalmente jogando fora aqui da região do Cariri, porque agora tem 2 times que já estão aí com 2 vitórias, o Pacajus que venceu hoje e também o time do Caucaia que venceu ontem, o time do Barbalha. Sim, a gente tem como reverter esse resultado aí. Se Deus quiser, a gente vai para Fortaleza lá e vai tentar sair com a vitória. Mas se Deus quiser, primeiramente Deus, vai focar mais no treino agora e levantar a cabeça para o jogo de quarta. Ou seja, hoje o negócio é mais cabeça do que treino, né? É manter a autoestima elevada. Hoje é mais tranquilidade, calmar os nervos, que tá a 1000, e agora relaxar um pouco para focar no jogo de quarta. Ok, obrigado aí o zagueiro aí, Gabriel, conversando aqui conosco, o time do Guarani já todo aí praticamente. Bom, a gente percebe pelo semblante do Gabriel abatimento após o jogo. O Guarani tem que melhorar tecnicamente, melhorar o pé para poder fazer os gols, não sofrer e ainda tem que melhorar a autoestima desse time, que realmente está muito abatido. É uma situação complicada, viu? O Gilberto está perguntando, Antônio, o que aconteceu com o Pacajus para não ir à Copa do Brasil? Porque o Regulamento Geral de Competições da CBF dizia, eu não lembro agora se era o artigo 12, não lembro agora com certeza, Gilberto, mas tem um artigo do Regulamento Geral de Competições da CBF que diz o seguinte, que competições de nível estadual para classificação a competições nacionais, como é da Copa do Brasil, ela tem que ter pelo menos 4 times da primeira divisão dos estados participando. A Taça Fares Lopes do ano passado tinham 5 times participantes e só 3 da primeira divisão, que eram Pacajus, Maracanã e Icasa, porque o Icasa entrou na competição, ainda estava na primeira divisão, ele caiu no tapetão pelo o terceiro cartão amarelo que foi utilizado o Leandro Mendes, tinha 3 cartões amarelos no jogo contra o Iguatu, depois do tapetão, como estava irregular, o Icasa caiu para a Série B. Mas quando começou a competição, o Icasa ainda era de primeira divisão, então eram 3 times de primeira divisão. Os outros 2, Guarani de Sobral e Floresta, eram da segunda divisão, então desrespeitava o regulamento. A CBF, inclusive, emitiu nota, né? Porque, pelo que parece, pelo que deu para perceber, é como se alguém da federação tivesse questionado lá, que não foi comunicado. E a CBF até coloca num termo lá que não tinha obrigação de estar comunicando, era só ler o Regulamento Geral de Competições. Por conta disso, a CBF não reconheceu o Pacajus, porque um artigo do Regulamento Geral de Competições foi desrespeitado, então não reconheceu o Pacajus como campeão, aliás, como representante cearense da Taça Fares Lopes para a Copa do Brasil. Então o Pacajus não perdeu o título, ficou com o título da Taça Fares Lopes, mas não teve a vaga para a Copa do Brasil. E essa vaga foi dada para o time melhor colocado no Campeonato Cearense. Caiu no colo de quem? Do Iguatu, né, que acabou indo até a semifinal do Campeonato Cearense de 2022. Então foi isso que aconteceu, tá bom? Meu querido Gilberto Santana de Oliveira, o Pacajus fez tudo certo, mas aí não foi por culpa do Pacajus, né, que isso aconteceu, lamentavelmente, tá? Finalzinho aqui desse bloco, para a gente daqui a pouco falar sobre Icasa e Crato, o Samuel Silva, por que Cebolão? Você que chegou agora, a gente falou sobre o time do Cebolão, time de futebol amador, que disputa o campeonato lá em Exu, futebol amador aqui, que tem também ligações aqui na região do Cariri. Ele diz o seguinte, Cebolão, porque o pai dele, pai de Samuel, morava em Juazeiro do Norte e comercializava temperos, principalmente cebolas. Foi daí que veio a ideia de criar o nome do time Cebolão. E aí ficou, né, Cebolão Futebol Amador e que também já cedeu jogadores para o futebol profissional como atletas que disputaram a Série D do ano passado com o time do Crato, tá bom? Valeu, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre Casa, sobre o Crato. O Itapipoca ficou na bronca, pediu pênalti no lance do jogo com o Crato. Será que foi pênalti? Vamos mostrar esse lance. Vamos falar também sobre o Betinho, técnico do Itapipoca, jogou no Guarani. Você lembra dele na época do Guarani? Vamos mostrar o Betinho com a camisa do rubro-negro juazeirense. E o Icasa, que venceu, teve gol anulado e vai ter ingressos mais baratos para o jogo da próxima quarta-feira, na Arena Romeirão. Segura aí, se inscreve aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, Replay com o Tony Souza, dá o like, é sempre importante que você dê uma curtida aqui no nosso canal, no programa, compartilha com a galera, o programa já está no ar, ainda tem muita coisa para rolar, mas está na reta final, viu? A gente volta daqui a pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177.
você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edlan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Se você quer se alimentar bem, tem que procurar produtos de qualidade. Então procure frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil. São 30 anos com um trabalho de excelência em todo o país e aqui na região do Cariri. A gente tem a oportunidade de ter a Perboni Brasil também, tá certo? Fruto de uma geração saudável, aqui na tela para você. Você tem aí o Instagram e também o telefone. Você que é comerciante, tem seu mercantil, seu comércio, seu supermercado, seu sacolão, sua venda. Você quer oferecer o que há de melhor para o seu cliente? Então procure a Perboni Brasil, tá ok? Fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha, ali na Avenida Leão Sampaio, rodovia que liga Barbalha a Juazeiro do Norte. No Instagram, você tem várias dicas. O Instagram da Perboni Brasil, @Perboni Brasil Cariri. Tem várias dicas. Tem dicas muito importantes sobre frutas, sobre verduras, algumas específicas, receitas super legais. Então, à procura. Perboni, @Perboni Brasil Cariri. O telefone para contato, DDD 88 99918 8131. DDD 88, porque tem um pessoal aqui da Paraíba pertinho, do Piauí, de Pernambuco aqui pertinho, que pode ser cliente sim da Perboni Brasil, por que não? DDD 88 99918 8131. As melhores frutas, verduras e legumes do Brasil você encontra na Perboni Brasil, que também incentiva o esporte amador e profissional da região do Cariri. Um abraço para a galera da Perboni Brasil. Cadê a foto de Raimundinho com o bonezinho da Perboni Brasil? Tem aí? Cadê o Raimundo Wagner, rapaz? O homem de destaque na Taça São Paulo de Futebol Júnior, dando entrevista. Olha aí o Raimundinho, rapaz. Bonezinho da Perboni Brasil. Pois é, e todo mundo chamando aí a grande surpresa da Taça São Paulo, time do Floresta, Raimundinho lá, bonitinho na fita mais ou menos, né, Raimundinho? Tava bem na fita o Raimundo Wagner. Com o bonezinho lá da Perboni Brasil, e a galera achando que esse boné, o patrocínio, era da galera lá do Sul, que nada, rapaz. Que era de Fortaleza? Não, era daqui, do Cariri. Perboni Brasil do Cariri é quem chegou junto aí com o nosso querido Raimundo Wagner. Estava bem na fita, o Raimundo fez um grande trabalho com Floresta na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Bom demais! Valeu, nosso querido Raimundinho. E aí a Perboni Brasil sempre apoiando o esporte amador e profissional da região do Cariri. Valeu, nosso querido Val. Gente boa demais. E aí, pessoal, em breve a gente vai falar aqui. Jade Guga ficou de vir aqui para o programa para falar sobre um jogo que ele vai fazer comemorativo em homenagem a Roberto Dinamite. Se eu não me engano, vai ser dia 26 de fevereiro, um jogo em homenagem a Roberto Dinamite. Vai reunir uma galera torcedora do Vasco. Kleber Ferreira disse que vai para lá também, quer bater uma bolinha. Disse que é bom jogador. Joga de quê mesmo, Kleber? Zagueiro, Kleber? Que é isso? Kleber é zagueiro. Estou sabendo agora. Mas tu não é igual a Clodoaldo Amaro, não, né? Clodoaldo Amaro disse que é goleiro. Nunca vi uma foto de Clodoaldo. Nunca vi Clodoaldo jogando bola. Nunca vi nenhuma foto para provar que ele foi goleiro. Aí, mas o Kleber disse que joga. Eu vou acreditar nessa história do Kleber. Vamos falar de Série B do Campeonato Cearense? Na sexta-feira, nós tivemos Crato jogando contra o Itapipoca. Mostra a imagem aí dos melhores momentos. Nós temos os melhores momentos aqui no nosso canal, tá? Foi 0-0 o jogo
E eu vou dizer, o jogo foi fraco tecnicamente, viu? Foi fraco tecnicamente, a gente teve aí alguns lances, olha, o time do Guarani que jogou de branco, né? O Itapipoca estava aí com esse amarelo meio diferente aí, sei lá, um dourado. Mas eu achei fraco tecnicamente o jogo. Teve gente lá que disse que estava cochilando lá. Mas, enfim, ficou no 0-0 a partida entre Crato e a equipe do Itapipoca. O Crato estava fazendo o seu segundo jogo, o time do Azulão da Princesa acabou perdendo para o time do Icasa na estreia, né? E depois, olha, teve esse lance aí interessante, que para mim tocou na trave do Matheus Costa, né? Que ele pega aí e faz o giro. E o time do Itapipoca não, estava estreando na competição. Foi o primeiro jogo do time do Garoto Travesso. O time do Crato, acho que só o Matheus Costa é remanescente desse time que atuou na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado. O restante da equipe teve jogadores que vieram de outros pontos, jogador também lá da cidade do Crato. Então, assim, a gente viu um Crato que promete brigar. Djalma vai ter trabalho para montar bem esse time. Aí o Henrique, que é um jovem talento aí, jogador que passou pela categoria de base do time do Icasa, o goleiro Henrique. E outra coisa que o pessoal do Crato tem que prestar atenção. Tony Manuel, presidente, vamos prestar atenção aí. O Crato está jogando a segunda partida sem ter um goleiro reserva, rapaz. Se machucar o Henrique, adeus. Olha que defesa que o Henrique fez. Aí é o Rafinha, aquele mesmo Rafinha, hoje sem mais os mesmos cabelos, mas é aquele Rafinha que passou pelo time de casa. Se eu não me engano, foi até vice-campeão brasileiro em 2012, pela Série C do Campeonato Brasileiro com o Verdão do Cariri. E aí o Henrique, pelo menos quando foi exigido, ele foi lá e fez boas defesas, o jovem Henrique, que passou pela base da equipe casiana. Mas foi um jogo assim de vontade das duas equipes. A gente via dois times buscando o ataque, tentando, mas vai ter trabalho, tanto o Betinho como também o técnico Djalma do time do Crato. Vão ter muito trabalho, porque os dois vão ter que melhorar muito as suas equipes, se quiserem almejar algo a mais, como um acesso à Série A do Campeonato Cearense. O time de Itapipoca, inclusive, tem o Betinho, que passou pelo Guarani como técnico, e tem o Eusébio. Lembra do Eusébio, volante, que passou pelo time do Ceará, passou pelo Fortaleza, pelo time do Aracati, enfim, algumas equipes aqui do nosso futebol. É muito bom jogador, diga-se de passagem, o volante Eusébio, hoje é diretor lá da equipe do Itapipoca. Olha o lance aí, esse é o lance que a galera ficou na bronca aí pedindo pênalti. Olha aí o jogador do Itapipoca pedindo pênalti. Vamos ver o lance de novo? Olha aí, tem o replay, vai passar o replay aí. Olha aí, cabeçada. Aí vai todo mundo para cima do árbitro pedindo pênalti. Tem calma aí que vai passar o replay. Olha aí, vai a bola, viaja, olha a cabeçada. E aí parece que a bola bate ali no número 4, no braço, ó. Ele vai cabecear e parece que toca. Tive a impressão como se tivesse tocado no braço do jogador do time do Crato. Tive essa impressão, mas foi um lance muito rápido. Confesso que na hora do jogo não achei, foi um lance muito rápido, mas a galera do Itapipoca saiu reclamando aí desse lance que teria tocado no braço do zagueiro. Olha aí, ó, tá vendo? Aí dá para você ver de mais claro. A direção, tira a direção da bola, né? Então, realmente ficou na bronca aí, mas o jogo terminou 0-0. As duas equipes que produziram muito pouco dentro do jogo, esperava uma partida melhor, até porque tem jogadores de qualidade. Quando a gente viu alguma coisa, foi algo assim muito esporádico, tecnicamente esperava mais dessa partida entre Crato e Itapipoca. Vão ter trabalho os treinadores, respectivos treinadores, tanto o Djalma pelos lados do Crato, como também o Betinho pelos lados da equipe do Garoto Travesso. Olha aí o lance do time do Crato, defesa aí do goleiro Theo da equipe do Itapipoca. Vamos ouvir aí o técnico do time do Itapipoca, o Betinho,
O Betinho falou conosco, então vamos ouvir logo o Matheus Costa, meia do time do Crato. Matheus Costa é um dos remanescentes da Série D do ano passado. Ele falou com o Leandro Santos sobre o resultado do jogo. Veja aí. Matheus, segunda partida do Crato como mandante, mais um jogo difícil. Infelizmente a vitória ainda não veio. Sabemos da dificuldade da competição, né? Sabemos que temos que pontuar. Agora é ver o professor Djalma tem na semana para a gente ir lá para Fortaleza tentar um resultado positivo contra o Floresta. A falta de entrosamento é algo que precisa melhorar na equipe do Azulão? Qualquer equipe precisa de entrosamento, né? Eu creio que a gente precisa de ter mais calma, né? A gente está muito ansioso para ver a bola balançar na rede, mas eu tenho certeza que nosso grupo está trabalhando em prol disso, de fazer gol, de marcar e trazer um resultado positivo. Tenho certeza que no próximo jogo aí o professor Djalma vai passar a tática, passar tudo certinho para que a gente possa sair abençoado e sair com a vitória. Faltava um Djalma ali, viu, Djalma? Bota aí um jogador para bater forte como o Djalma, fazer falta, que a torcida já fica uriçada. Vamos ver aí, conversamos com o Betinho, técnico da equipe do Itapipoca, também com o Eusébio. Aproveitamos lá no embalo e já conversamos com ele também. Logo depois da partida, veja aí. Conversando aqui com o Betinho, técnico do time do Itapipoca, que já passou aqui pela região do Cariri, já jogou no time do Guarani. Lembra da época do Leão do Mercado, que passou por aqui, Betinho? Boa tarde, prazer estar lhe revendo aqui. Boa tarde, prazer grande estar participando do replay, programa muito assistido, já audiência muito grande. Passei no Guarani, no primeiro ano de Zacarias presidente, formou um grande time, eu jogava Fortaleza e ele me trouxe para cá. Joguei aqui no Guarani com o Alves, com Nasa, bons jogadores, Modali, Albertino goleiro. Então era um grupo muito bom que eu tive o prazer e a emoção de participar desse ano aqui pelo Guarani. E agora, trabalhando como técnico de futebol, Itapipoca, como foi que soube esse jogo aí? O jogo a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Você sabe que o campo às vezes não oferece melhores condições para o atleta praticar o futebol. E o horário também é muito difícil para um atleta de futebol jogar 15h30 num calor desse, né? Então desgasta muito. Mas gostei do empenho, gostei da força e a dedicação que meus atletas tiveram. A gente sabia que ia encontrar muita dificuldade, porque o Crato vinha de uma derrota para a equipe do Icasa, mas fiquei satisfeito com o desempenho do meu time. E aí, o que é esse Itapipoca? Qual é o objetivo do Itapipoca? O torcedor do Garoto Travesso pode esperar que esse time vá brigar realmente na parte de cima da tabela, Betinho? Pela essa estreia, a gente acredita que sim, nós vamos se organizar, a gente já conseguiu ver alguns defeitos que houve hoje aqui, vamos tentar corrigir durante o resto da competição. E eu acredito muito nesse grupo que a gente vai brigar lá em cima. Betinho, obrigado, prazer estar conversando aqui contigo. Manda um abraço para a torcida do Guarani, né? Torcida que ele conheceu, quem acompanhou ali no início dos anos 90, ele viu honrar a camisa rubro-negra juazeirense. Um abraço para todos vocês, juazeirenses, torcedor do Guarani, e um abraço também para o meu amigo Zacarias. Fique com Deus. Tá, beleza. Obrigado aqui, Betinho. Deixa eu tentar aqui, a gente tá ao vivo, falar aqui com o Eusébio, rapaz, porque é diferente. Ver o Eusébio vestido desse jeito aqui é estranho. Para quem viu o Eusébio jogando bola, dirigente agora de futebol, é isso, Eusébio? Boa tarde, meu querido. Exato, a gente quando para, né? Boa tarde a todos. A gente quando para, a gente tem outra missão, né? Que a gente quer continuar no futebol, é auxiliar o treinador, então fora da linha de campo, né? Fora do campo, que é executivo, que é supervisor. A gente está procurando fazer um trabalho aí, um trabalho digno, dando as melhores condições possíveis para os atletas, juntamente com o presidente, com o prefeito, com o secretário de esporte, estamos dando umas condições boas para colher os frutos lá na frente, né? E a gente sabe que é uma competição difícil, foi um resultado muito positivo, os jogadores estão de parabéns pela entrega dentro de campo e agora é descansar. Deus abençoe nossa volta para casa. E quarta-feira a gente tem um jogo lá contra o Horizonte também muito difícil fora de casa. Qual é mais fácil? Ficar aqui só observando tudo como dirigente ou estar dentro de campo, hein, Eusébio? Não, dentro de campo. Fora dá um negócio ruim na gente. Mas é assim mesmo, a época já passou, agora é ficar lá em cima e tentar ajudar o Itapipoca da melhor maneira possível. Como é que você está vendo esse momento do futebol aqui no estado do Ceará? Ceará e Fortaleza estão num nível bem interessante, né? Tudo bem que o Ceará caiu agora, mas o Fortaleza aí brigando, indo para a Libertadores, segundo ano seguido. Como é que você está vendo esse momento aí das duas equipes, que você já vestiu a camisa também? É muito importante, né? As duas, triste porque o Ceará caiu, era importante os dois times na Série A, que gera emprego para o estado todo, para hotel, torcedor. Isso é não que não vai gerar, mas o Ceará tem tudo, é um clube grande, um clube de massa, e tem tudo para voltar de novo à primeira divisão e
dá tudo certo. E esse fortalecimento do futebol do interior hoje, que você está trabalhando em um time do interior, que é o Itapipoca, né? Não, o Fortaleza teve uma administração muito boa, né, com o Marcelo Paes, está de parabéns. O time só está evoluindo cada vez mais, cada ano que passa evolui. Está se estruturando muito para se tornar um top 5 do Brasil. E isso é muito importante, não só para o Fortaleza, mas para todo o estado. José, obrigado aí pela atenção com a gente, tá bom? Bom retorno lá, boa sorte no Itapipoca. Valeu, brigadão. Tá aí, pessoal, Eusébio aqui com a gente, conversando. Bom, tá aí o Eusébio, né, também o Betinho, a gente batendo esse papo aí logo depois do jogo. E o Betinho passou pelo time do Guarani, rapaz. Você lembra quando foi que o Betinho jogou no Guarani? Ele disse que foi em 91. Olha esse time aí, tá bom? Do Leão do Mercado, início dos anos 90. Quem mandou para mim foi meu amigo Jaildo, que inclusive tá de lado aí do Betinho. Esse círculo aí, você tem o Betinho na época e de lado tá o Jaildo, que para mim era para ter jogado futebol profissional, mas aí ele passou aí no concurso de promotoria, não sei se é promotor lá pro lado da Paraíba, enfim, mas dava para ter jogado futebol profissional fácil, porque até hoje joga muito nosso querido Jaildo. Nessa escalação, olha aí como tá aí, todo estilo galeguinho ainda aí o nosso querido Severo, rapaz. Naquela época que os goleiros tinham as camisas coloridas, né? Pois tá aí, ó, em pé, Severo, Marcão, da esquerda para a direita, viu, moçada? Severo, Marcão, Orlando, Marcos Pulga, Silvio César e Zim. Aí é Zim Pinheiro, viu? Zim que é preparador de goleiros lá do time de casa. Zim Pinheiro aí no Leão do Mercado. Agachados, da esquerda para a direita, Mano, Aloísio, Marcos Duque, Jaildo e Betinho Itapipoca. Tá bom? Obrigado aí o Jaildo que nos mandou essa relíquia aí, vou colocar depois no Instagram. Relembrando aí quando o Betinho passou aí, hoje técnico do Itapipoca, quando passou aí pelo Leão do Mercado no início dos anos 90. Primeira? Valeu mesmo aí, pessoal. Bom, vamos falar agora do jogo de domingo, Série B também, Icasa e Tiradentes, a estreia do Tiradentes na competição, segundo jogo do Icasa na Arena Romeirão. Teve um gol antes dos 2 gols do time de Icasa, teve um gol anulado. O Jardel foi quem fez o gol. Olha aí, cobrança de falta lá da canhota, movimentação na entrada da grande área e foi lá o Jardel, meteu a cabeça, mas a arbitragem comemorou. Rapaz, pau é essa comemoração. Você comemora, faz a festa, o caba grita gol, aí depois olha lá pro bandeirinha, o bandeirinha com a mão lá engessada, anulando o gol. É triste, né, rapaz? Mas tá aí, ó. Será que tava? O lance rápido, confesso que... Olha aí o Jardel, vai lá e cabeceia. Vamos ver de novo o começo do lance, olha. Aí, ó. É na hora que o cara chuta. É na hora que toca na bola. Movimentação, vai lá, tocou na bola. Aí, rapaz, eu não sei não. Eu tenho minhas dúvidas aí se tava. Eu, sinceramente, porque aí já a bola já tá chegando lá no rapaz. Tenta ver se dá para parar aí, Kleber. Vê se consegue aí. Na hora que o cabo vai dar o chute na bola. Ó, parou! Olha aí. Sei, rapaz. Segue o lance, segue o jogo. Rapaz, tava não. Jardel não tava impedido, não. Quem tava é o rapaz da frente aqui. O Marlon, zagueiro. Olha aí, vai de novo aí no lance. Na hora que vai chutar, dá uma paradinha. Movimentação. Oh! Olha, quem tá era o Marlon lá na frente, olha. Mas o Jardel estava atrás. O jogador que estava na frente do Marlon dá condição para o Jardel. Eu não achei que foi impedimento, não. Acho que aí o bandeirinha falhou na parada. Mas aí não tem VAR, né? Infelizmente, aqui é o VAR Replay com Kleber Ferreira. Para mim não estava, não. Para mim não estava impedido, não. Mas, enfim, esse foi o lance do impedimento no primeiro tempo. Vamos ver os 2 gols? Alex Mineiro e o Matson marcaram para o time do Icasa. Olha aí, lançamento lá pela direita. Ainda no primeiro tempo, né? O jogo estava 0-0, esse aí já tinha anulado o gol, viu? A bola já tinha sido, o gol já tinha sido anulado do Jardel. E aí a bola sobra para o Matson, que acerta esse chutinho aí, ó. Que beleza de chute do Matson. E ele parece que queria correr, queria comemorar, e o caba segurando. Deixa o rapaz correr, homem. Olha aí. Não é todo dia o caba acerta uma chicotada dessa, não.
no ângulo. Olha aí que bola. Que lindo chute do Madison. Né? Aí a chamada 3 dedos aí. Vai lá na gavetinha, golaço aí do Madison. E depois teve a cobrança de falta do Alex Mineiro, passou por todo mundo, inclusive pelo goleiro. Esse lance eu já estava no Romeirão, já tinha voltado do Inaldão, lá do jogo do Guarani, e peguei apenas o segundo gol. Então a cobrança de falta do Alex Mineiro, o goleiro esperou ali o contato de alguém e não aconteceu. Olha, a bola foi direto, caiu no gol, 2-0 aí para o time do Icasa, que venceu o Tiradentes, 100% de aproveitamento, o Verdão do Cariri. Depois do jogo, nosso querido Leandro Santos foi ouvir aí os homens da partida. Vamos ouvir aí o Carlos Alberto lamentando a derrota do Tigre da Polícia Militar. Carlos Alberto, toda estreia é complicada, né? Faltou hoje ao Tiradentes para tentar sair com um resultado melhor, tentar sair daqui roubando pontos do Icasa. Jogo de estreia, né? Jogo de estreia é difícil, né? Sabíamos da dificuldade que ia ter aqui. O Icasa, no meu ver, hoje foi mais superior, teve mais posse de bola, teve intensidade maior. Mas é assim, é como eu falei, jogo de estreia é difícil. Agora temos na quarta-feira um jogo importante também. Todos os jogos, uma competição é rápida, todos os jogos são difíceis. Temos quarta-feira para tentar reverter um placar negativo que foi o de hoje. Não tem muito tempo, né? Próxima partida daqui a 3 dias. É verdade, tem a viagem também de volta, né, para Fortaleza. Nossa sequência aí foi dolorida, mas temos que descansar e acertar o que temos para acertar para o próximo jogo sair com um resultado positivo. Valeu, time da Polícia Militar aí, que é treinado pelo Reginaldo França. Para mim, um bom técnico, o Reginaldo França. Foi aquele técnico que subiu com o time do Crato, da Série B para a Série A do Campeonato Cearense. E, enfim, eu acho que o Reginaldo França é um cara que trabalha bem, precisa ter talvez melhor condição, enfim, não sei, mas eu gosto do trabalho do Reginaldo França. Boa sorte para ele, pessoal do Tiradentes. E o Leandro também ouviu o Madison, autor daquele lindo gol, o primeiro gol do Icasa. Que golaço, hein, do lateral Madison. Vamos ouvir o que ele falou. Vitória importante, você pode colaborar com um golaço, hein? Primeiramente agradecer a Deus pelo resultado, pelo gol, né? Tá apressando muito, a gente gol pelo meu filho, a gente passou muito dia difícil aí, mas Deus sabe todas as coisas, eu fico feliz com o gol e com o resultado. É importante aos 3 pontos. E o Icasa conseguindo fazer o fator casa prevalecer, né? Segunda vitória seguida, tem mais uma. Aproveitar os 100%, tentar sair logo na liderança e começar bem a competição. É isso, valeu 3 pontos. Agora é só pensar agora no próximo jogo de quarta-feira, a gente conseguir mais 3 pontos com o resultado do time. Beleza, o Márcio, parabéns pelo golaço, Márcio. Parabéns ao time de casa que conseguiu uma vitória importante. Vamos ver a tabela aí, referente à Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Já tivemos aí 2 rodadas acontecendo. Verdão está bem na fita. Crato empatou 0-0 com Itapipoca. O Pacatuba venceu o Guarani de Sobral pelo placar de 1-0. O Grêmio Pague Menos 0-0 com o Horizonte. O Judas estava dizendo, foi o Judas? Foi o domingo, sabe? Disse que o jogo foi fraquíssimo entre Pague Menos e Horizonte, na opinião dele. O Icasa meteu 2-0 aí no Tiradentes e o Crateús empatou 0-0 com a equipe do Floresta, né? Os resultados dessa rodada do fim de semana. Tem a tabela de classificação aí, Kleber? Classificação aí da Série B do Campeonato Cearense. Olha o Verdão onde está aí, ó, no topo. 100% de aproveitamento, 6 pontos. Aí vem em seguida o Floresta com 4 pontos. Horizonte também com 4 em terceiro. Em quarto, Guarani de Sobral tem 3 pontos. Em quinto, Pacatuba com 3. Em sexto, Itapipoca. Em sétimo, Crateús. Em oitavo, Crato. Em nono, Pague Menos, todos com 1 ponto ganho. E o Tiradentes não pontuou ainda, o Tiradentes que tem apenas um jogo. 2 equipes jogaram apenas uma vez, que foi o Tiradentes e o Itapipoca. Próxima rodada da Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Já teremos jogos no dia 15, ou seja, quarta-feira, né? 3h30 da tarde, tem Tiradentes e Pacatuba lá no Moraizão em Maranguape. No mesmo horário, também na quarta-feira, no Domingão Horizonte, tem Horizonte e Itapipoca. No Romeirão, quarta-feira à noite, 8 da noite, hein? Na Arena Romeirão tem Icasa e Crateús. Aí na quinta-feira, dia 16, 3h30 da tarde, no estádio do Junca, em Sobral, tem o Guarani de Sobral contra o Pague Menos. E às 3h30 da tarde, no Domingão, também na quinta-feira, lá em Horizonte, o Floresta
recebe a equipe do Crato. E atenção, torcedor do Icasa, para o jogo da próxima quarta-feira, a diretoria de casa baixou aí o valor dos ingressos, tá bom? Então, norte, leste e oeste, as arquibancadas norte, leste e oeste, estará o preço de R$20, tá bom? Então, a arquibancada, vamos chamar arquibancada geral, que é considerada geral, R$20. No setor prêmio, R$50. No camarote, R$60. Eu tive informação, inicialmente, que teria uma carga para meia entrada, tá certo? Foi o que me disseram, que teria uma carga aí para meia entrada. Mas, confesso, se eu não me engano, eu ouvi o meu querido Aloysio Vilar dizendo que não teria. Mas, inicialmente, eu ouvi falar que tinha carga de meia entrada. Mas, enfim, o fato é que o que eu recebi, norte, leste, oeste, R$20, ingresso inteira, tá bom? Prêmio, R$50, com uma carga para meia, e camarote, R$60. Portanto, R$20, torcedor que estava pagando 40 antes, pode pagar 20 aí nas arquibancadas, nos setores norte, leste e oeste, tá certo? Oportunidade aí para que o torcedor possa ir, vá em bom número. A gente tem que botar mais de 3.000 torcedores aí na quarta-feira, até porque, torcedor, sabe que para apoiar o time e ajudar também financeiramente, para que o Icasa, de repente, não venha ter prejuízo se for pouca gente, que nada. O Verdão, o momento é bom, 100% de aproveitamento, vem de 2 vitórias, então essa é a chance que o Icasa tem de engrenar dentro da competição e o torcedor dá também a sua contribuição. Então o torcedor vai em bom número, chegue junto para poder apoiar aí o Verdão do Cariri nesse campeonato, tá certo? Deixa eu ver aqui, teve um torcedor, João Ananias, dizendo que é de Abaiara, está aqui, mora em Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, torcendo pelo Icasa. Valeu, João Ananias. Cadê aqui o Yuri? O Yuri está reclamando dos refletores do Romeirão. Os refletores estão errados, que ficam locais escuros no gramado. Os refletores estão virados diretamente um para o outro. Está reclamando aqui o Yuri. Tiveram alguns torcedores da arquibancada ontem também pedindo aí para o pessoal do estádio, de repente, rever posicionamento dos refletores do Romeirão, de repente, para tirar, porque às vezes fica encandeando a galera que está lá na arquibancada, né? O Yuri deixa aqui essa reclamação, a gente faz aqui o destaque, tá certo? Cadê aqui? Enfim, fugiu aqui. Manda um abraço para o Rogério também, o Márcio de Souza Coimbra, também deixando aqui o boa noite. Teve o torcedor Vinícius Lacerda, um abraço para o Vinícius. Deixa eu ver quem mais aqui, rapaz. Teve um torcedor que perguntou, Leandro Santos, não viu meus gols ainda, Leandro? Que é isso? Leandro, é que meus gols estão lá na CNN News Esportes. Viu? Vai lá olhar. Se você não acessar, é porque o problema é no seu computador, viu? Um abraço, Leandro Santos. Cadê aqui, rapaz? O Manuel, cadê o Cariri? O Cariri está sem atividade, viu, Manuel? O Cariri é para jogar a 3ª divisão. Tive informação que o presidente do time, o Dr. Rosenberg, poderia até não colocar o Cariri para jogar este ano a 3ª. Foi conversa de bastidores, não tive essa confirmação do próprio presidente do Cariri Futebol Clube. Mas a informação que eu tive aí de bastidores é que poderia, né, o Cariri não disputar a terceirona este ano, o Cariri que caiu no ano passado. Vamos aguardar para ver se o que vai acontecer ou não, tá bom? Cadê aqui? O Paulo Ceará também está aqui com a gente. Eloy Cordeiro também deixando boa noite. Quantos torcedores teve no jogo do Icasa? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui rapidinho, tá bom, meu querido Paulo? Nós tivemos mais de 1.000 torcedores na última partida, na partida de ontem. Deixa eu só ver se eu encontro aqui o jogo. Eu tive informação que pediram uma carga de R$3.000 para o jogo da próxima quarta-feira. Então, a expectativa é que possa vender realmente essa carga total dos ingressos para o Verdão do Cariri. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar aqui a renda do jogo. Sei que foi mais de 1.000 torcedores. 1.197 público pagante para uma renda de R$17.426
para Icasa e Tiradentes, tá bom? 1.197 pagantes para uma renda de R$ 17.426. Vamos torcer aí para que a torcida possa ir em maior número para esse jogo. Um abraço para o Rafael Silva, do bairro Vila Três Marias, está acompanhando aqui o programa, ele com a família dele. Nosso muito obrigado, valeu mesmo, tá bom, galera? Pessoal, tem mais alguma coisa, Kleber? Pegamos tudo aqui. Pessoal, agradecer a você, né, que, enfim, está acompanhando sempre aqui o nosso programa. Fico muito grato. Se inscreve aqui no canal no YouTube, se você não é inscrito ainda. Agradecer a mais de 1.600 inscritos, tá bom? Aqui no canal. Quase 2 milhões de visualizações, estamos chegando perto. Estamos pertinho de 2 milhões de visualizações aqui no YouTube. E lá no Instagram também. Poxa, como a gente fica feliz com o pessoal que está sempre acompanhando a gente, seja na região do Cariri, seja em qualquer parte do planeta. Tem galera de Portugal, da Argentina, da Turquia. Poxa, como eu fico feliz com essa receptividade do pessoal que está acompanhando a gente, tanto aqui na região, em várias partes do país e no exterior. Muito, muito obrigado mesmo, tá ok? Por estar aí sempre trazendo aí essa parceria, tanto no YouTube e no Instagram. Pessoal, o nosso site, o replay.tv.br, vai passar por algumas mudanças. A gente esses dias até não deu uma atualizada no site. A gente vai estar passando por algumas mudanças. Em breve a gente vai estar trazendo novidades, uma nova cara do site replay.tv.br, tá bom? A gente agradece demais a galera que está sempre conosco. José Luan, tá bom? Tony, tem que dar espaço para a base, tem informações que a diretoria está barrando os meninos. Não, acho que eu tive nos treinos, tem jogador da base que está lá treinando, viu? Sinceramente, José Luan, eu não tenho essa informação de que... Agora, lógico que o técnico vai ver aquele jogador que ele acha que tem condição de estar no time, mas a base está sempre treinando. Antes do primeiro jogo mesmo, teve um coletivo contra a garotada da base, e foi um coletivo até bem interessante. Confesso que não estou sabendo dessa barração dos meninos, não. Agora, eu acho que o técnico Marcelo Vilar tem que sim escolher aqueles que ele acha que dá para estar trabalhando, e os outros vão tentando aprimorar para se qualificar em breve também ficarem à disposição, tá bom? Pessoal, uma semana abençoada, agradecer o site Miséria nessa parceria aqui com o canal no YouTube, com o programa Replay, miséria.com.br. Quer fazer um programa aqui, ao vivo, gravado, para TV, para YouTube? Vai lá no miséria.com.br, fale conosco, tem lá e você conversa com o pessoal e vai saber como desfrutar deste ambiente super bacana, com equipamentos de última geração e excelentes profissionais, tá ok? E agradecer a galera da Rádio Torcida K, tem Rádio Torcida K no aplicativo próprio e também pela Rádiosnet. A qualquer momento a gente volta aqui no YouTube ou lá no Instagram. Nós tivemos entrevistas com o Leio do Calcaia e também com o Felipe Garcês, do Barbalha. Estão lá no Instagram, tá bom? A gente botou uma seleção lá, uma foto com a seleção de radialistas das antigas. Tem o Hilton Bezerra, tem o Foguinho, enfim, tem uma turma boa. Tem o Jussier Cunha, pai do nosso querido Jussier e também do Otero Neto. Enfim, tem uma turma boa do Rádio das Antigas, tá lá essa foto, vários vídeos, fotos, enfim, tem muita coisa bacana lá no Instagram também. Aproveita, segue lá e acompanha a gente, tá bom? Um abraço, uma semana abençoada, até a qualquer momento, aqui no YouTube ou lá no Instagram, com novidades, Replay com Tony Souza. Que Deus abençoe você e sua família. Agradecimentos a Kleber Ferreira e também... Kleber Pereira, é Pereira Ferreira? Agora é Ferreira, eu estou trocando por quê o nome do rapaz hoje? Sempre foi Ferreira, hoje eu estou trocando o nome do rapaz. Kleber Ferreira e Guto Vital, o papai do ano, nosso querido Guto Vital. Tá bom? Uma semana abençoada, pessoal. Até segunda, se Deus quiser. Segunda-feira vai ser o programa de número 100, viu? Vamos chegar a 100 edições do Replay. Que bacana. Sempre contando com o seu apoio. Um abraço.